Começa agora na Acústica FM e Portal Porto Alegre 24 horas, o programa Raio X. A apresentação, Diego Garcia. Muito boa noite, seguidores do Porto Alegre 24 horas e ouvintes da Rádio Acústica Camaquã. Gente, hoje é como se fosse um feriado, né? Teve Jogo do Brasil, vitória brasileira, classificação. Nós chegamos aqui muito louco, mas também com todo respeito aqui, porque hoje o meu convidado, olha, Pita, o meu convidado de hoje, eu já não cometo crime para não encontrar com esse cara por aí já, né? Conheça um pouco mais do meu convidado de hoje. Eugênio Paz Amorim, promotor de justiça na 4ª Vara da capital Porto Alegre, vara especializada em feminicídios. Promotor de justiça desde 1991, 31 anos de Ministério Público e 1.300 plenários de júri. Especialista em direitos e processos penais pela Fundação Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul, ex-conselheiro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, professor de tribuna e professor do curso Estratégias e Segredos do Tribunal do Júri. E o convidado da noite é Eugênio Paz Amorim. Muito boa noite, doutor Eugênio. Boa noite, Diego. Boa noite a nossa equipe aqui. Boa noite a quem nos acompanha, tanto em Porto Alegre, em Camaquã, como de resto, a quem nos acompanha, enfim. Doutor Eugênio, e o Brasil, doutor Eugênio? Já estamos classificados? Vamos chegar? Não vamos? O Brasil está bem. O treinador um pouco teimoso ali, fez umas coisas erradas, mas está bem. Já começou de professor Pardal, já? Não, eu joguei futebol, né? Você vê, o Bruno Guimarães é o melhor volante que o Brasil tem. Hoje entrou e mostrou. Tecnicamente, apesar que eu gosto do Casemiro. E ele insiste com o Fred, ele podia botar o Everton Ribeiro, ele podia botar o Pedro. O Pedro tinha vaga aí. Não, aquele guri do Palmeiras não joga nada. Aquele como é o Gabriel de Jesus? Não joga nada. Nada? Nada. É uma curiosidade, né, doutor Eugênio? O senhor é um apaixonado por futebol, né? Eu acho que muito mais apaixonado pelo direito, mas o senhor é um fanático por futebol também, né? Eu joguei quando era novo, sou colorado, acompanho todos os jogos do Inter no Beira-Rio e alguns eventualmente fora. E eu costumo dizer uma coisa, lógico, eu deixei de continuar jogando para estudar. Eu tive que optar na época, nos 80, em jogar ou estudar. E acabei me tornando promotor ao invés de me tornar jogador. Mas quem jogou um pouquinho lá dentro, ainda que na categoria de base, tem uma visão mais privilegiada do jogo. Conhece um pouco mais do que o comentarista que nunca jogou bola. Quando tá ali dentro das 4 linhas é mais fácil de ler o jogo também, né, doutor Eugênio? A gente aprende muita coisa, né? O jogo não é só a bola, né? Por isso que eu gosto de ir no campo. Você, na televisão, não vê o jogo. Você não vê as movimentações. Olha o gol do Cristiano hoje, que não foi do Cristiano. A movimentação que ele fez é uma movimentação de atacante perfeita. Ele faz o X, sai de trás e para na frente da linha de zaga. Aquilo ali é uma coisa que muitos analistas não sabem analisar. Só vem o cara chutar a cabeça e fazer o gol. Então a gente procura entender um pouquinho de futebol. O senhor, quando o senhor disse que vai muito ao campo, etc e tal, né? O que o senhor está achando hoje do futebol brasileiro? E quem ganha a Copa caso o Brasil não ganhe? 2 perguntas. O futebol brasileiro, ele está num nível inferior ao europeu, mas tecnicamente, por causa da questão tática e física. O jogador brasileiro bebe muita cachaça, né? Mas tecnicamente o brasileiro ainda é o melhor. Eu gosto de ver os jogos do Campeonato Brasileiro. E eu acho que eu não vi a França jogar, mas dos que eu vi até agora é Portugal. O melhor, Brasil e Portugal. Quem está voltando para Portugal hoje é o Benzema, né? Que é o melhor jogador do mundo. Hoje estão dizendo que ele está vindo já para jogar a última rodada ou já nas oitavas ali. Grande jogador da França. O senhor é um homem de posicionamento forte, doutor Eugênio. O pessoal de Porto Alegre, de Camaquã, hoje o Eugênio é considerado um dos promotores mais polêmicos do Rio Grande do Sul, com o seu alto índice de condenação. É um cara que não dá arrego para quem é que é o réu ali, né, doutor Eugênio? Na sua formação, por que o senhor é tão incisivo nessas questões? Primeiro lembrar que eu fui promotor em Camaquã. O senhor foi promotor em Camaquã? Em 1995, quando houve a famosa enchente de Camaquã, isso faz 26 anos, né? Eu atuei naquela situação da enchente lá em Camaquã, quebraram a estrada, hoje tem uma ponte lá, com o nome de uma vítima de homicídio até.
doutor Ivan. Conhece, Rafa? O Ivan, né? Rafa de O Camacuã. Ivan era o réu. Ih, eu posso ter cometido uma gafe agora. Acho que Ivan era o réu. Era um professor da universidade. Já vai pesquisar lá. É o nome da ponte lá. Sem ser a ponte do Arroio Duro, a outra ponte antes ali, a Vila Getúlio Vargas ali. Mas desde jovem, acho que essas crenças que o pai transmite. Meu pai era vereador, era político, trabalhava na justiça e sempre me incutiu essa ideia de trabalhar na área criminal como promotor de justiça e umas coisas que o cara aprende do pai pela fala e pelo exemplo. Meu pai sempre me ensinou a ser justo, a questão da polêmica. Meu pai me ensinou a falar a verdade. É claro que ninguém pode dizer que nunca mente, mas as pessoas escondem a verdade por medo da reação dos outros. E eu costumeiramente tenho dito as coisas independentemente da reação. Sabe uma coisa que acontece hoje, Diego, interessante? Instagram. Acontece uma coisa com o promotor Amorim, com alguém, vem lá um monte de João Ninguém no Instagram, bater no cara, xingar, dizer, isso é louco, tem que botar fora da carreira, tem isso, que tem aquilo. Um monte de leão de Instagram, como eu digo. Se a gente passa por ti na rua, baixa a cabeça, né? Então, eu também nem me preocupo mais com isso. O que tem que dizer, eu digo, desde que, é claro, não vai me prejudicar. Porque hoje em dia a censura está instalada no país, né? Sim, mas quando o senhor, por exemplo, agora há pouco, no último caso, nós vamos falar um pouco dele, que é o caso Eliseu, que é um dos casos mais polêmicos que teve aqui no Rio Grande do Sul, o governador do estado ele ameaçou de processar, né? E daí o senhor até desdobrou de uma maneira engraçada ali com ele, né? É que eu disse algo que está gravado e a Rádio Gaúcha, ou a RBS, ou a Zero Hora, alguém desses órgãos de comunicação vinculados à Rede Globo publicou que eu disse algo que eu não disse. Qual seja que o governador estaria envolvido em esquema. E eu não disse isso, a minha fala está gravada. Isso foi interpretado por eles. Ainda brinquei com o governador, que sempre foi meu amigo, o delegado Ranolfo. Trabalhamos juntos. Ah, é verdade, ele é delegado, né? Trabalhamos juntos em Novo Hamburgo, num caso de repercussão. Cara muito camarada, muito prestativo. E eu já brinquei com ele, não me processe, porque eu tenho o senhor em alta conta, eu tenho o senhor como homem honrado. E se tivesse que ser processado, seria, não tem problema nenhum. Mas tem outra coisa, o promotor de justiça, conforme a lei, como advogado, ele não é processado pelas palavras ditas em julgamento. É que nem parlamentar. Nós temos a imunidade de plenário. Então, nenhum temor a respeito disso. E daí, nesse caso, o senhor falou com ele e ficou tudo 0-0 ou de boa? Eu não sei o que vão fazer, se não vão fazer. Mas se fizerem, não vai ser o primeiro nem o último. Paciência, espera. Eu não gosto de responder a processo, mas se o processo for injusto, pode vir, não tem problema nenhum. Ô, doutor Eugênio, o senhor tem o doutor Eduardo Trindade está lhe mandando um abraço, diz que é um grande fã do senhor, ex-presidente do Cremers aí, está em escuta. Grande abraço, doutor Eduardo. Doutor Eugênio, como é que se forma, como é que é a formação de um promotor? Eu quero entender isso aí, eu nunca soube como é que é. Eu sei que o advogado se forma, passa na ordem da OAB ali e está tudo certo. Como é que é a formação de um promotor de justiça? O promotor, da mesma forma que o advogado, ele faz uma faculdade de direito, se forma e faz um concurso de provas e títulos. O mais importante são as provas. Aí você faz uma prova hoje objetiva, não sei de quantas questões está, na minha época, 50, de direito, vários ramos do direito, e uma prova de português. Essa prova é eliminatória. Depois dessa prova, vem 4 dias de provas terríveis, dificílimas, discursivas. Você responde a questões por escrito e a cabeça do cidadão funde. Eu lembro, a minha saiu fumacinha. De segunda a quinta-feira, das 7 às 11 da noite, respondendo questões muito difíceis. Eram 3.000 candidatos no meu concurso. Depois disso, ainda tem que fazer provas orais, onde você não tem tempo de pensar. O camarada pergunta, tu tem que responder. Não pode errar. E ao final tem aquilo que hoje eu sou professor, tem a prova de tribuna, que é como um júri. Sorteia um tema para ti 15 minutos antes e tu vai ter que falar lá 20 minutos sobre aquele tema. Depois disso tudo, é feita a avaliação, tinha que ter média 6 na época, para ser aprovado. Eu posso dizer que no meu concurso havia 3.000 candidatos.
passaram 30%, 1%. Por isso é que a gente, às vezes, também pede respeito, né? Como diz tem um samba que é eu gosto de samba também, tem um samba do Jorge Aragão que diz assim, respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. Sim, é. E daí passa ali e tem um estágio probatório, alguma questão? Ou já está trabalhando? 2 anos de estágio probatório, e o meu foi muito particular, porque no estágio probatório eu processei o prefeito, o vice e 8 dos 9 vereadores da cidade onde eu estava. Assim, no arranque? Aos 10 do primeiro tempo, eu já estava dando bico nas canelas. E o que acontece? Aí isso choveu de represálias por parte dos políticos contra mim, processo administrativo, porque imagina mais novo, né? Sim, esse cara chegando agora. Não, a personalidade é forte, imagina com 26 anos. Eu respondi PAD até por levar cartão azul no torneio de futebol de salão da cidade, uma cidade chamada Criciúmal, a terra do Tafarel, lá do Danley também. Sim, interior. Lá no noroeste do estado. Mas na época disseram que a minha disciplina não era muito boa, mas que o trabalho era bom e resolveram me confirmar na carreira. Depois, uma vez confirmado, se o cara não cometer nenhum crime vinculado à improbidade administrativa, ele vai mantido até o final, falta pouco tempo. O senhor lembra esse caso aí, mas o senhor lembra do primeiro caso que o senhor atuou de fato, assim, que lhe entregaram, assim, aqui é meu start na carreira de promotor? Caso de repercussão? Pode ser, mas o primeiro caso, sim. O primeiro caso foi lá em Criciúmal, era um primo que matou o outro por causa de herança. Deu um tiro nas costas, eu acho. E, naturalmente, que eu fui muito mal naquele júri, porque era meu primeiro júri. Não digo muito mal, mas mal comparado comigo hoje. Sim. E o primeiro caso de repercussão, porque eu fiz 5 júris em Criciúmal. De Criciúmal eu fui removido a Farroupilha, na Serra, e fiz o júri de um dono do mercado. Eram 3 réus, o dono do mercado, o sócio dele e o segurança. Teriam tentado matar um menino desses, um ladrãozinho que teria furtado o mercado. E eles arrebentaram o guri com corrente, com tiro, com facada, com tudo. E o guri era tão boa gente que não morreu, né? Tentaram dar um corretivo no guri, no caso. E a cidade toda estava contra mim e a favor do réu. Farroupilha, o réu branco, rico, sobrenome italiano, a vítima ladrão negro da periferia. Ou seja, tudo contra mim, mas eu consegui condenar o sujeito, não me pergunte como, acho que eu tive habilidade. Tá, mas aí o que acontece? Como é que o trabalho de um promotor? Vamos falar do caso Eliseu, que é o caso mais fresco que está aí. Desse caso teve quantos acusados? O Eliseu teve 13, mas assim... 13. Acusados mesmo da morte do Eliseu são 2 mandantes e 4 executores que estavam na cena do crime. Aliás, 4 estavam na cena do crime e um que teria agenciado o crime. O que fez a ligação dos bandidos com... Esse foi absolvido. O que teria ligado para o irmão para participar do crime, ele conseguiu comprovar no júri que o telefone não era dele, o telefone que nós conseguimos apreender era um telefone do tio dele e não tinha prova mesmo e foi bem absolvido. O júri acerta até quando a gente erra. Mas nós condenamos os 2 mandantes e condenamos os 2 que estavam na cena atirando, condenamos o motorista e o outro que estava na cena do crime, ele faleceu aí, acho que mataram, não pôde ser julgado. A gente ainda não julga os mortos. Mas o importante era condenar os mandantes para acabar com aquela história de dizer que não era homicídio, né? Porque a história do latrocínio era o quê? Bom, latrocínio, foram roubar, não tem mandante. Não tem mandante, não tem envolvimento de políticos, não tem envolvimento de caixa 2, e dos autos emergia a situação de caixa 2, situação de envolvimento de políticos em corrupção, esses que vão ser julgados, 3 deles, 2 deles e um menino que buscava o dinheiro, agora em dezembro. Os políticos vão no banco dos réus também. Tem o presidente do PTB e o advogado que era assessor da Secretaria de Saúde. Outros políticos que eventualmente pudessem estar envolvidos, nós não conseguimos comprovar. Esse governo que estava no caso Eliseu, o senhor lembra que era o prefeito na época aqui? Era Fogaça. Era Fogaça? Ele teve aqui semana retrasada, eu acho. Né, Pita? Teve semana retrasada, né? Mas nenhuma... Não, é só me lembrar o governo, porque foi um fato que chocou, né? Que foi num domingo de noite, se eu não me engano, né? Sendo numa igreja, Sexta-feira à noite. Sexta-feira à noite.
olha só, nos Estados Unidos, quando a gente olha no filme, eu conheço promotor por filme, conheço o senhor porque a gente já trabalhou junto. Eu sei que tu vai falar, é importante esclarecer. Eu gravava. Como é que é o júri, né? Eu gravava vídeos pro doutor Amorim, a gente trabalhou um tempo junto, né, doutor? Claro. Como é que funciona o trabalho de um promotor exatamente para chegar até o júri? Nos Estados Unidos hoje, eu olho nos filmes ali, o promotor ele participa junto com a polícia, ele vai lá no arrombamento junto, né? Como é que funciona aqui no Brasil isso, doutor Eugênio? Nos Estados Unidos o promotor é eleito, não é concursado, ele tem um mandato durante certo tempo. O promotor atua, o Ministério Público é como um escritório de advocacia. E ele tem poder de mando nas diligências que a polícia tem que fazer. Aqui nós pedimos diligências à polícia, também a requisição, mas aqui o trabalho do promotor é separado. A polícia faz o seu trabalho, investiga, manda para o promotor. Aí o promotor processa o réu. Depois o juiz decide se o réu vai a júri ou não. Aí quando nós temos a ocasião do júri, nós vamos ouvir testemunhas, ouvir o réu, tem o tempo de fala para o promotor acusar, o tempo de fala para o advogado defender, a réplica, onde o promotor volta a acusar, a tréplica, onde o defensor volta a defender. Nesse meio termo tem a parte mais gostosa, que são os apartes, que é quando um atravessa na fala do outro, e às vezes o sangue baixa a boca, esquenta um pouquinho. Depois os jurados vão para uma sala secreta, sigilosa, diferente dos Estados Unidos. Os jurados brasileiros não conversam uns com os outros, eles votam solitários. Ele fica ali, no caso quis, ficaram 10 dias sem falar um com o outro. Nós acompanhamos juntos, caso quis. Pode falar sobre futebol, sobre outras coisas, não sobre o caso. E depois que eles decidem, o juiz dá a sentença. Acho que esclareci mais ou menos a diferença. Porque nos Estados Unidos os jurados conversam entre si. Eles na sala eles conversam, podem ficar 2, 3 dias, e é necessária unanimidade, senão eles têm que votar. Eles chamam aquele o povo contra fulano, né? Isso. Né? E daí, mas o senhor participa do processo efetivamente? A gente tem o caso agora, por exemplo, de um amigo meu que foi assassinado aqui em Porto Alegre, que caiu na sua mão, né? O senhor participa de toda a montagem do inquérito da polícia ou não? Certo. Depois que a polícia encerra o inquérito, a investigação primeira é da polícia. Nós temos que ouvir de novo as testemunhas agora com o advogado, porque na polícia não tem advogado. Aí nós fazemos o processo penal, que é diferente do inquérito policial. E aí quem conduz isso aí é o promotor, é o juiz, né? Com a atuação do promotor e do advogado. Nós vamos repetir todas as provas, ouvir as testemunhas, como neste caso que tu falaste, nós já ouvimos várias testemunhas, com o promotor perguntando e o advogado perguntando, e daqui mais uns meses, aí, não sei se 3, 4 meses, terá audiência final, onde o réu é interrogado, se já não foi, não estou lembrado, e a juíza decide se vai ter júri ou não. Ah, tem esse processo também. A primeira fase do processo, o processo do júri tem 3 fases, a fase da investigação tem 4 fases. Aliás, 3. A fase da polícia, que ela só investiga, não tem advogado. A fase em juízo, depois da denúncia do promotor, que tem as audiências com o promotor e advogado. E depois a fase do júri. Sim. E voltando aqui, o caso Eliseu, que é o caso mais polêmico hoje, que está em evidência, chega um momento ali que o senhor recebe um inquérito da polícia, né? O senhor também pode dizer, não, mas esse cara aqui eu posso tirar do processo, esse cara aqui, assim, começar, não, mas esse cara aqui é muito culpado, eu preciso que ele esteja no processo. Como é que funciona essa questão? A qualquer momento, o promotor pode pedir a absolvição do réu, pode não denunciá-lo quando a polícia investiga, pode pedir a absolvição naquela fase do juiz decidir se vai ter júri ou não, o promotor pode dizer não tem elementos para levar júri, ou pode pedir a absolvição do réu no plenário do júri. E isso às vezes acontece, porventura às vezes acontece. Quando o promotor entende que não tem elementos suficientes, ele vai lá e pede a favor do réu. Diferente do advogado, que sempre pede a favor do réu. Ô, doutor Eugênio, e quando chega essa questão, assim, ó, o senhor olhou e disse assim, esse cara aqui, ele merece... Como é que funciona? Como é que o senhor dosa as suas porradas ali nos réus? Porque eu já vi o senhor atuando, né? A gente analisa a prova, a gravidade do caso. São vários critérios. A pessoa do réu, que tem réu perigoso, com vários processos, com vários antecedentes, traficante, homicida, latrocida, e tem aquele réu primário que eventualmente praticou um crime, às vezes até com algum motivo justificado. O cidadão, por exemplo, matou o estuprador da filha dele. Isso, quando é um caso assim. Esse é um réu que eu vou tratar ele de um modo diferente do que eu trataria o estuprador, né? Se eu não pedir a absolvição dele, eu peço uma pena menor. Peço um regime semiaberto, quem sabe. Vai depender muito da situação do caso e da situação do réu.
Já chegou um caso assim de o cara que matou a filha, matou o estuprador da filha, alguém que. Criança tem que ter estômago, né? Eu trabalhei num processo em Novo Hamburgo, uma senhora chamada Margarete, não vou dizer o resto do nome, ela é auxiliar de enfermagem, e olha que situação, para ver como é que é o promotor, se nós temos tempo. Não, pode ir. Ela tirou o irmão da sarjeta, o irmão estava lá jogado em São Borja, Uruguaiano, não sei aonde. Lá na minha terra, lá de São Borja. Na pobreza, doente, e ela levou ele para Novo Hamburgo, deu remédio, deu roupa, deu emprego, deu a casa onde morar. E ele era o dindo da filha dela de 11 anos. O que ele fez? Abusou da guria. Com tudo isso que ela fez por ele abusou da guria. E ela não se vingou. Primeiro ela tentou, procurou o Ministério Público, procurou a polícia, procurou o Conselho Tutelar, ninguém fez nada a favor dela. Ela conseguiu uma arma e matou o sujeito. Ela mesma fez justiça. Ela mesma matou. E eu pedi a absolvição dela. O juiz me perguntava qual é o fundamento legal. Eu digo, isso aqui é uma situação... A lei fala de inexigibilidade de conduta diversa. O que significa isso? Que qualquer um no lugar dela faria a mesma coisa. Eu sei que é uma situação polêmica. A grande parte dos meus colegas não pediria essa absolvição. Mas eu pedi. Pedi e não me arrependo. Essa é a função do promotor. Não é só acusar. Fazer o justo. Depois de avaliar o processo, tentar obter o mais próximo do justo. A gente é falível, né? Para tentar obter o mais próximo do justo. O nosso CEO lá da rádio, o dono da rádio acústica, Fábio Renner, é um grande fã do senhor, e ele mandou umas perguntas aqui já, mandou e tá na escuta, né? Das perguntas que ele fez aqui é: o senhor teve algum caso na sua carreira que decepcionou o senhor como promotor? Tive um caso de Camaquã. Camaquã? 1995, um menino muito novo, eu não sei se é ele ou a mulher que eram dentistas. O casal estava namorando no Morro das Antenas. Morro das Antenas, se não me falha a memória. E dois ladrões se aproximaram e, como o casal estava namorando, fizeram um movimento brusco, se assustaram. Entenda-se o namorando, né? Sim, por óbvio. E o guri, com 17 anos, deu um tiro de 12 no rosto do rapaz e matou. Eita. Aí o que acontece? O maior de idade, que nem pegou na arma, pegou 20 e tantos anos de cadeia. E o menor, porque faltava 2 meses para fazer 18 anos, pegou 6 meses de FEBEM. Esse é um dos casos que eu não esqueço. Mas não tem nenhum outro assim que eu me lembre. Tem um aqui em Porto Alegre, talvez tu te lembre, de um cidadão, que a mulher foi atravessar o cego na CIS Brasil. A mulher uma professora, foi ajudar a atravessar um cego numa sinaleira ali no São João, ali em frente ao Zafari. E a mulher tinha 4 filhos pequenos, e o motorista de moto passou no sinal vermelho e matou essa mulher. Aí o juiz, na época, foi muito mal. Entendeu que não era o chamado dolo eventual, que é quando o cara assume o risco, e esse réu acabou prescrevendo e ele ficou absolvido e impune. Pelo menos esses 2 casos, mas são poucos os casos, porque na maioria das situações que eu atuo, eu tenho tido a bênção de Deus dos caras saírem condenados. O senhor falou agora do menor e tal. O que o senhor acha agora da menoridade penal e tal? Exatamente isso aí, né? Não tem fundamento. A gurizada com 3 anos está mexendo no celular hoje. Essa lei é de 1941. Hoje, você chega ali, um menino com 17 anos é maior que nós dois juntos. Sim. Forte, grande, faz filho, vota, dirige, aí se matar não sabe o que fez. Não existe isso aí. Eu acho que assim, não tem que ser 16, nem 18, nem 14. Crime de sangue, crime violento, cadeia. Não interessa se tem 12. Crime violento de sangue, cadeia. É furto, é estelionato, até o tráfico de drogas. Vai lá, dá uma medida socioeducativa. Agora, tentou matar, cadeia. A outra pergunta do Fábio aqui também para o senhor existe alguma promotoria estadual, uma autoproteção aos colegas, porventura, que venham a ser denunciados? Exatamente, existe um sindicato, alguma coisa assim? Tem a associação do Ministério Público, que é o nosso sindicato, é a nossa associação de classe. Eles pagam advogados para nós. Por exemplo, se eu responder o processo lá do prometido... Não, mas acho que não vale. Ele começou a rir quando o senhor agradeceu ele. Eu vou ter um advogado, não é de graça porque eu pago a mensalidade, né? Eu vou ter um advogado. É como um instituto de classe. E como toda associação de classe, ela vai se posicionar a favor de quem tiver errado e de quem tiver acertado, né?
Aí resta saber depois no julgamento da causa. Bom, vamos para um rápido intervalo, tá muito bom o papo aqui, Amorim. Eu tenho uma questão, eu tenho um caso aqui que eu quero conversar contigo, esse caso repercutiu no Brasil. E no mundo. No mundo, né? Bom, já voltamos já então, gente. Camaquã, nos leve para o intervalo. Você tá ligado na melhor Acústica 97. Hora certa. Garupa, sua mobilidade, nossa paixão. 7h35. Dr. Sandro de Matos Dias é especialista membro da Sociedade Brasileira de Traumatologia e Ortopedia, membro preceptor dos serviços de residência da Santa Casa de Pelotas e do Hospital Universitário FURG, atuando nas correções cirúrgicas ortopédicas do joelho e de quadril, lesões do esporte, cirurgias de próteses e videoartroscopias. Dr. Sandro de Matos Dias, em Pelotas, no condomínio Moinhos Office, sala 406, e em Camaquã, na Presidente Vargas 953, fone 5136718304. Sábado, 10 de dezembro, direto de São Paulo, M-Sigme, atração nacional, na inauguração do Verdes Campos Lazer e Eventos, pista e camarote open bar, na maior arena de shows da região, na Copa, com M-Sigme, começa às 23 horas, com Lucas DJ e Vaguinho Banda, é show, é gol, é festa, galera! Brasil! Qualidade, variedade, preço baixo tem no Roxo Centro de Compras. Shampoo Darling 350 ml, 6,99. Sabonete Albany 90 gramas, 1,89. Creme dental Colgate tripla ação 180 gramas, 6,59. Ofertas válidas até o dia 30 de novembro ou enquanto durarem os estoques. No Roxo Centro de Compras. Aproveite! Se você está procurando um lugar para almoçar com bom atendimento, sabor e variedade, então venha para o restaurante Tempero Brasil. Buffet com produtos carinhosamente selecionados e com aquele toque especial de comida caseira que só o restaurante Tempero Brasil tem. Venha para a extensão da sua casa. Venha para o restaurante Tempero Brasil, Avenida Olavo Moraes 643. Telefone 3692-1017. Confira diariamente o nosso cardápio no facebook.com/restaurante Tempero Brasil. Seu lar merece o melhor com requinte e qualidade para você viver com mais conforto e bem-estar. Pensando nisso, a Belmóveis tem uma loja bem decorada com uma grande variedade de sala de jantar e poltronas de todos os estilos. Os estofados são os mais diversos modelos que você imagina, sem falar nas decorações, almofadas e luminárias. Tudo para transformar a sua casa em um lar docilar. Ambientes planejados é na Belmóveis. Cozinhas, dormitórios e salas para quem quer viver com estilo e sofisticação. Belmóveis, móveis e decorações. Bento Gonçalves, 116. Fone 3671-4691. Acústica! Estamos de volta com o programa Raio X. Muito bem, são 19 horas e 37 minutos. Hoje o meu convidado Raio X é o Dr. Eugênio Paz Amorim, um dos promotores mais polêmicos do Brasil. Cara, vocês têm que ver esse cara atuando, assim, trabalhando, é uma aula, assim, porque ele desperta amor e ódio, tu te irrita com ele um pouco, mas daqui a pouco tu concorda com ele, né, doutor Eugênio? É isso aí. Mas eu estava comentando aqui agora no intervalo, eu procuro ser uma pessoa só. Tem gente que é duas. É o ser humano comum e o promotor, ou o juiz, ou o advogado. Tem que ser uma pessoa só, tu tem que ser simples com todo mundo, ter a simpatia que tu puder ter com todo mundo, respeitar todo mundo. Respeito é uma palavra muito importante, sem frescura. Sim, Tem sim. gente muito fresca, gente muito metida besta nesse nosso meio jurídico. Aliás, a grande maioria é muito metida besta. Essa que é a grande verdade. Parecem seres do Olimpo, seres superiores que não conseguem cumprimentar nenhuma faxineira quando entra dentro do fórum. E eu procuro ser o mesmo guri de pé descalço lá da minha, não podemos esquecer de falar, da minha São José do Norte. São José do Norte, São José do Norte, lá perto de Rio Grande, lá? Lá de São José do Norte, criado de pés descalços, no meio das areias, das plantações de cebola, pisando em esporão de bagre na beira da praia, jogando bola até os 18 anos. Bom, gente, um dos casos que mais repercutiu no mundo hoje foi um caso, é o caso da bicicleta, das bicicletas, né?
Aqui na Cidade Baixa, estava tendo aqueles protestos que trancou as ruas, e realmente a gente fica muito irritado quando isso acontece. E só que o cidadão resolveu abrir caminho por conta, né, doutor Eugênio? Ele tacou o carro por cima de todo mundo ali que estava ali, né? Quantas vítimas foram ali? Como é que foi esse caso aí? Rapaz, se me perguntar quantas vítimas foram, eu não lembro. Mas foi um combo, né? Mas foi muita gente e o tribunal tirou algumas. O tribunal é interessante. Quando o carro bateu no A e a bicicleta do A bateu na do B, ele disse que o B não é vítima. Ah, o B não é vítima? Só o primeiro, mas o cara empurrou todo mundo. Assim, então eram umas 30 vítimas, acabou ficando umas 7 ou 8. Ele pegou 12 anos e meio. Não, de fato, o trânsito irrita todos nós. Bicicleta, motocicleta, carro também. Tem de Uber fazendo barbeiragem aí, motorista profissional. Mas não se resolve as coisas tocando o carro por cima das pessoas, né? E tem ciclista abusado? Tem. A gente vê o cara, aqui na Diário de Notícias, onde eu passo às vezes, eu vejo os caras andando no meio dos carros. Como se fosse moto. Com a ciclovia do lado, cara. Mas a solução não é tocar por cima, né? E o cara ali se passou e aquele caso repercutiu. Deu no Washington Post, deu na Inglaterra, deu nos Estados Unidos, deu na França, deu em vários lugares do mundo. E eu fiz mais uma vez atuando em parceria com a doutora Lúcia Helena, né? Que é outra criatura de destaque aí no Ministério Público. E o doutor Manuel Pedro, acho que era o defensor lá de Soledade, filho do falecido Gudibem Castanheira. Fizemos um bom júri, réu condenado. Há pouco tempo ele foi buscar ele em casa, né? Que ele tinha foragido, daí trouxeram ele preso de novo, né? Houve alguma coisa nesse sentido. Ele saiu e não cumpriu lá e foi preso de volta. É. Um caso interessante porque a defesa tentou discutir a questão de que ele teria se defendido das agressões, mas na verdade ele cutucou as bicicletas, sofreu sim alguns socos no carro, mas ele tinha a opção, foi aqui perto. Foi aqui na Cidade Baixa, aqui onde é a sede da acústica. Não foi na Lemecil? Não, acho que foi aqui na Rua da Opinião ali. Zé do Patrocínio? Isso. E eu sei que ele tinha a oportunidade de sair para a esquerda, mas o alemão ali estava meio teimoso, que isso não implique nenhum crime da minha parte, tem piada em relação a isso, e resolveu ir sempre, tocou por cima das pessoas. Me fala um pouco mais desse caso, quando ele chegou lá, chegou no júri ali, como que foi assim, ele se arrependeu em algum momento? Ele se prejudicou muito porque ele tem um temperamento também muito forte, e ele foi muito grotesco, muito grosseiro no júri, muito arrogante, arrogante com a promotora, arrogante na resposta às perguntas. Eu tenho um juiz que trabalhou comigo que diz assim, quando o réu ajoelha no milho, ele tem mais chance. Ou seja, quando o réu vai lá e diz, eu errei. O jurado, quando percebe que o réu tem um arrependimento, esse réu tem mais chance. E o caso desse, o seu Nais, ele não fez isso e se deu mal. Sim, mas ele chega lá, doutor Eugênio, ele chega, ele comete o ato e todo momento ele alega que ele é vítima, né? Exato. Sempre alegou que era vítima, nunca admitiu ao menos o erro de não escolher o melhor caminho, porque ele podia ter saído para a esquerda. Outros motoristas que estavam na frente dele saíram, só ele que não saiu. Foi pura teimosia mesmo. Ele tinha um histórico de multas por infrações de trânsito também, eu me recordo disso. Ele era meio nervoso no trânsito. Vale até a dica aí para quem está nos ouvindo, não adianta. Vai preso igual, né? Não adianta, o que adianta ficar brabo no trânsito, xingar, é que nem negócio de xingar. Xinga um cara, tu não sabe se não tá um vagabundo ali no outro carro. Se tá um bandido armado, porque bandido não precisa de porte de arma, o cara te dá um tiro. Se o cara me mostra o dedo no meio no trânsito, eu mostro o dedão para ele, positivo, tá vendo? Tranquilo. Vai lá. Vambora. Aprendi isso com o tempo. Antigamente também brigava no trânsito. Doutor Eugênio, uma questão que eu tenho, o senhor condena muito vagabundo, muito marginal, né? O senhor trabalhou na condenação do Paulão aqui da Conceição. Como é que o promotor se comporta na rua? Não tem que andar mais perto? Tem que estar... sabe? O senhor recebe ameaça? Eu sou um cara sortudo. Eu recebi pouquíssimas ameaças na vida. A colega Lucilena já andou ameaçada. A colega Andréia... Mas uma ameaça, tipo assim, o senhor vai pegar o caso do Paulão, vamos supor, né? O senhor condenou. Mas antes vem a ameaça ou durante ou depois? Não, antes nunca vem. É muito difícil. O que eles gostam de fazer é o batuque.
Como é que é o batuque? Eles pedem o nome do promotor, do juiz e mete na encruzilhada. Ah, Isso é valendo, batuque valendo. É uma coisa curiosa que eu estou falando aqui em público, né? Mas que é muito costumeiro. O familiar do réu liga na véspera do júri, como é o nome do promotor que vai fazer o júri. Para que ele quer isso? Né? E o pessoal pratica Umbanda, Quimbanda, Candomblé, que seja, e vai nome para dentro do sapo, do bode, do cabrito. Bota mel na cabeça. Sabe que às vezes, outro dia, a doutora Lúcia estava sentindo dor de cabeça, estava meio desarranjada no júri do caso Eliseu, e ela brincava comigo, Amorim, me fizeram um batuque. Me tocaram aqui. E eu dizia para ela, reza, Lúcia, reza. Eu sou católico, né? Eu rezo bastante. Mas a ameaça antes, não. A batucada, sim. E, às vezes, durante o júri, algum réu fica meio nervoso e fala alguma bobagem, mas é coisa de momento, não é uma ameaça séria. Uhum. Depois do júri, eu sofri uma ou duas ameaças na vida, uma até era um policial militar desregrado. O pior bandido que tem é o polícia bandido. É o policial bandido, porque ele acha que está existe. acima da lei. Esse é o pior que existe. Mas nunca teve problema e eu vou no meu jogo no Beira-Rio, jogo minha bola, saio pouco de noite por causa da própria insegurança da cidade, não por causa da minha condição de promotor. E a Pretinha sempre me acompanha, né? Sim. Tem 20 tiros dentro dela, para quem quiser ver. Quem tentar sorte. É. E o caso do Paulão, como é que foi, doutor Eugênio? Paulão era um duplo homicídio lá. Não foi umas guerras que... Quando começou as guerras ali na Conceição, quando começaram a afrontar o Paulão, o próprio filho dele que estava afrontando ele, né? Eu também fiz o júri do filho dele 2 vezes, do Beto Drey. E ambos foram condenados. E ele mandou matar 2 meninos que até trabalhavam para ele, né? Foram mortos... Um desses morros de Porto Alegre, desovado, não foi morto ali na Conceição. E ele pegou 27 anos na época e é a condenação que sustentou a prisão dele. Porque ele não tinha muitas condenações, não, por homicídio. O Paulão sempre passou liso. E ali ele foi condenado e foi a prisão que ele foi preso no Rio de Janeiro, na ocasião. Foi preso em Copacabana, se não me engano. Sim, se eu não me engano foi. Tinha até avião na parada, né? Estava sob a proteção, dizem, do Comando Vermelho. Não sei se isso procede. E doutor Eugênio, como é que se trabalha o conflito entre o juiz, o advogado, quando há essa discordância que pesa de as partes, né? Essas discussões... Esse é um problema sério. Eu fazia o último júri do caso Eliseu ali e a parte ficou acalorado. O bicho pegou. E eu ainda brincava com a estagiária lá que estava assistindo o júri e dizia, assim que é bom. E júri morno não tem graça, né? O júri é um combate de ideias, um combate de palavras, ele tem que ser quente, né? Morno, vá lá, leite, vá nada, tem que ser quente. E às vezes alguns advogados ou alguns promotores passam da medida, eu mesmo às vezes já passei da medida. Às vezes a gente perde um pouco a mão e passa um pouco. Outro dia eu passei aqui, xinguei o cara, dei alguns adjetivos que não precisava ter dado, exagerei. Às vezes o advogado exagera, mas quem é do júri, como nós, os mais experientes, compreende que faz parte do júri. Se eu fizer uma metáfora aqui, se eu fizer uma situação comparativa para o povo entender, para quem é leigo que está nos ouvindo, sem usar o juridiquês, que eu procuro não usar, é tipo um jogo de futebol. Você toma um pontapé, dá um cotovelaço, mas a hora que o juiz apita o final do jogo, acabou, ninguém é inimigo, né? Agora o Wagner, o Wagner Pita, que citou o doutor Marçal Carvalho, né, que teve mandado um abraço. O Marçal é advogado, já fiz júri com ele pegado, júri do alemão Caio, aquele surfista lá em Torres, que teria matado outro caso de repercussão, que eu tinha esquecido. Alemão Caio, verdade. Que depois se matou na cadeia. E o pau cantou ali com o Matheus Marques, que é advogado, que era advogado do Inter, e com o Marçal. O Marçal é meu amigo. O Marçal é um cara, é uma moça. E dentro do júri a coisa esquenta, mas não sai dali, né? Tem um advogado de Porto Alegre, o defensor público, o Eledi Amorim Porto, que ele diz que o que é da balada fica na balada, para se referir ao júri. O que é do júri fica no júri. Com o juiz já é mais difícil de trabalhar, porque o juiz é quem dá o canetaço final, né? Quem comanda o espetáculo do júri. E se o juiz for muito vaidoso, muito arrogante, é muito difícil de trabalhar, mas eu ultimamente não tenho tido problemas. Quando um não quer, 2 não brigam. Essa é a norma. É a norma, né? Doutor Eugênio, quando o cara, vocês condenam ali, e daqui 4 anos
o cidadão está sentado de novo no banco dos réus por um crime ou parecido ou pior. Como que o senhor se sente quando o senhor vê isso? A justiça é falha no Brasil? A justiça é muito falha no Brasil. Falha por demais. O Código Penal é falho. Nós tínhamos que ter, no mínimo, a prisão perpétua para alguns crimes mais graves, para alguns réus com muitos antecedentes. No mínimo, a perpétua. Não falo em pena de morte, porque eu sou católico, sou cristão. Mas, olha, tem cara em Porto Alegre com 200 homicídios. E daqui a pouco vai preso, vem algum juiz da execução penal, porque, infelizmente, nós temos alguns péssimos juízes em Porto Alegre. Não são muitos, mas temos alguns. Vai lá e dá uma canetaço e dá um semiaberto pro cara. Né? E o camarada está na rua. Depois de cometer um crime grave e tomar uma pena alta. A lei é falha e o judiciário, em alguns aspectos, não todo o judiciário, por favor, mas alguns juízes, por conta da ideologia de que o bandido é vítima da sociedade, são falhos também. Eles ficam brabinhos, eles querem meter processinho, mas aí está a polêmica. Ó. Ser polêmica é dizer a verdade, sou polêmico. Alguns juízes são muito falhos. O senhor, como promotor, eu vou lhe fazer uma pergunta agora polêmica, tá? Mas aquele jovem que ele vem realmente daquele descaso social e ele só vê o crime como uma saída. Tem outras saídas, tá, doutor Gênio? Eu sei disso. Mas ele vê o crime, porque quem sabe o caminho mais fácil, ou ele foi pego naquela base ali e virou um criminoso, virou até matador do crime, né? Quando o senhor olha aquele jovem ali, também tem um aspecto social ou o senhor nunca trabalhou com esse aspecto? O crime é o crime, é isso? O crime tem vários fatores. Nenhuma consequência tem uma causa só. E uma delas é a social. Mas hoje nós temos estudos e o povo sabe disso. O crime, em primeiro lugar, é a escolha. Eu costumo dizer para os meus jurados, quando o réu é pobre, tem a questão racial, tem várias outras questões. Você entra hoje, você está no seu carrinho, confortável, bonito, em Porto Alegre, e entra atrás de um caminhão do lixo. O que tem no caminhão do lixo? Jovens, pobres e mestiços. Não tem nenhum alemãozinho ali. O que acontece? Eles poderiam ter optado por ter uma pistola, uma corrente de prata, um tênis Nike, a roupa da moda, 10 mil por mês, pelo menos, e as guriazinhas no baile funk. Preferiram ficar com a nega véia, a boa e velha nega véia, o seu barraco, mas sem meter a mão no que é dos outros. Então, em primeiro lugar, o crime é escolha. Se eu disser que o crime é só social, ou é preponderantemente social, eu desrespeito os trabalhadores que pegam 2, 4 ônibus para fazer faxina, para trabalhar na obra, para trabalhar no lixo, e não é por aí, até porque a grande parte das vítimas desses caras não é uma guerra de classes. As vítimas do crime não são os ricos. Você pratica um assalto de quem? Do classe média. Comprou um carro meio baleado em 60 prestações, que não tem dinheiro nem para o seguro, às vezes. Tem alguém roubando BMW em Porto Alegre aí. Muito difícil. Esse está seguro. O rico está seguro. O rico tem várias formas de se assegurar, condomínio fechado e etc. Agora, o preponderante do crime no Brasil é o tráfico de drogas. Questão das drogas, questão dos entorpecentes, que não é tratada com tempo. O traficante tem que ser punido com mais severidade, com mais rigor. E quando o réu é rico, doutor Eugênio, que ele se cerca de bons advogados, e ele chega o réu rico se acha acima da lei? O réu rico se acha acima da lei, sem dúvida, normalmente. E muitas vezes ele está. Porque muitas vezes alguns setores do judiciário também tratam esse réu rico diferente. Veja-se o que acontece em Brasília. Agora, há defensores públicos melhores do que grandes advogados pagos. Os defensores públicos têm muito bom nível. O que o advogado tem, o advogado pago, é uma estrutura de trabalho. Tu sabe que se tu tiver um estúdio melhor, o teu trabalho vai ser melhor. Vai entregar mais, né? A questão da tua qualidade de som, do teu equipamento, da tua quantidade de pessoal. E assim é o escritório de advocacia particular, e quem pode pagar esse é o réu rico. Mas, invariavelmente, quando ele vai lá para o plenário, por exemplo, a maioria dos crimes dos réus ricos é crime de trânsito. É trânsito? É trânsito. E feminicídio, né? Feminicídio também. Mas mais é o trânsito e também o feminicídio. E aí não adianta. Depois que senta lá na frente do povo com o promotor, todo o dinheiro dele, com o melhor advogado do mundo, ele vai acabar sendo condenado. Ele vai igual? O tribunal do júri não diferencia ricos e pobres. Não diferencia? O povo não. O povo julgando, não. Não vejo isso.
talvez um pouco, às vezes, algum setor ou outro judiciário. E há muita nulidade, o advogado encontra muitas brechas na lei para arrastar o processo, trancar o processo, para obter nulidade de processo, e depois ficam dizendo até que o réu é inocente. Daí é caduca, né? Como é que é? Prescreve, né? E tem réu que acaba anulando o processo prescreve e ele vai para a televisão dizer que é inocente, mas ele não é inocente. O processo do réu, eu não estou falando de ninguém em particular, Sim. na verdade foi anulado. Tem uns que são, né? Certo, companheiro? Esse é o Eugênio. Eugênio, e assim, ó, o advogado que pega ali, putz, eu peguei o Eugênio pela frente. Tu acompanha o processo desde o início até a entrega dele, né? Esse caso do Eliseu faz 10 anos. O senhor entrou lá atrás, 10 anos atrás desse processo. Lá no começo, nascedor. E eles não tentam fugir do promotor? Eles tentam tirar o promotor. Como é que é isso? Eles vão lá e inventam alguma coisa. Esse último júri do Eliseu, o advogado, na semana anterior ao júri, o advogado do Marcelo Pio, tentou tirar a doutora Lúcia e depois tentou tirar a mim. Ele disse que eu era inimigo dos réus, porque lá no começo do processo eu tive uma discussão com o matador do Eliseu. Que era Eliseu também, né? Eu tive uma discussão na cela, ele me chamou, me xingou e eu tenho uma coisa comigo. Não devia ser assim, porque eu sou promotor, aquela coisa toda, mas se o réu me xingou, ele leva de volta. Cai na pilha, você pega a pilha também. O cara me xingou, eu xinguei de volta. E aí o cara queria me afastar do júri. Porque os advogados têm muito respeito. E eu sei que eles têm respeito, eles sabem. A doutora Lúcia outro dia dizia para mim nesse júri do... Agora eu vou contar bastidor. Claro, pode. A doutora Lúcia dizia para mim, esse júri é mais difícil porque são 2 grandes advogados de mais qualidade. E eu dizia, mas tu já pensou o que eles estão pensando lá do outro lado, Lúcia? Nós estamos enfrentando a Lúcia e o Amorim. E os advogados chegam respeitando. Por conta disso, uns ficam muito tímidos e vão mal, e outros ficam agressivos. Querem agredir, tipo o cachorrinho pequeno quando late pro grande. Né? Eu até usei essa metáfora no júri. E é bobagem, porque o debate ali é franco e aberto. Ninguém é bicho-papão. O cara pode chegar lá, fazer um bom debate e me ganhar o júri. Por que não? Eu não sou invencível. Nem eu, nem a colega Lúcia, que eu reputo uma das melhores. Né? Tudo depende do processo do debate. Veja que a defensora pública conseguiu a absolvição de um dos réus ali, ó. Mas o jogo é aberto. Isso, mas o senhor, assim, vamos lá, o senhor pega o advogado, o senhor sabe que é o advogado, tá lendo ele também lê, né? Faz a leitura do jogo. Vamos falar como se fosse um jogo de futebol. Ele sabe aonde atacar, onde vai destabilizar o senhor sabe onde atacar, o senhor estuda o adversário também? Ambos nos estudamos. A exemplificação do futebol é semelhante mesmo. A gente se estuda ambos porque a gente vê o jeito que a criatura fala, o jeito que a criatura se comporta. Conforme o adversário, nós temos esquema de jogo. Às vezes você é mais agressivo, você é mais irônico, você trabalha mais nos depoimentos, depende do adversário. E eles também. Mas para destabilizar, assim, é fácil? Aqui eu vou conseguir pegar ele, aqui não. O pessoal às vezes tenta me desestabilizar por conta de saber que eu sou sangue quente. Mas eu já tenho experiência suficiente, depois de 31 anos de carreira, para não esquentar tanto quanto eu esquentava quando era mais novo. Uma coisa é você provocar o Eugênio Amorim de Camaquã de 1995. Outra coisa é o cara que está aqui em Porto Alegre com 31 anos de carreira. Hoje eu demoro um pouco mais para esquentar, mas eles tentam. E eu também faço isso com eles. Dependendo do advogado, o advogado que fica muito nervoso, a gente dá uma cutucada, uma provocada para ver se ele se estabiliza. Isso tudo aqui eu estou abrindo aqui, olha só, Sim. Aqui é furo, hein? É bastidor, é isso aí mesmo. Existe réu burro? Tem. O réu burro, assim, sabe? Pode ser o melhor advogado, mas o réu é burro. Tem o réu que liquida com o advogado. O advogado vai lá, treina tudo direitinho com a fala dele, o promotor tem que ser inteligente nas perguntas, ou o juiz, quem perguntar, ou o jurado, e o réu daqui a pouco vai lá e conta um negócio e se trai. Isso aí, o advogado fica sem pai nem mãe, né? Deixando vazio. Eu já cansei de advogado dizer para mim, olha o réu que eu arrumei. O réu que eu arrumei. Aí acontece. Mas como é que pega na contradição? Pega onde? Por exemplo, eu gosto de perguntar para o cara se o cara está arrependido. E se o cara responde que não está arrependido, ele é visto com maus olhos. E se ele responde que está arrependido, é porque ele fez. Já é a primeira esnucada, já. Ou seja, ele fica esnucado. Uhum. De um lado ou no outro ele vai. Às vezes os réus não respondem à pergunta do promotor.
E às vezes é melhor não responder, porque se deixar um promotor experimentado perguntar para um réu que muitas vezes nunca abriu um livro para ler na vida, vai ser sentida a resposta e a vantagem. É como o réu debatendo com o promotor, por exemplo. Uma vez eu fiz um júri com o advogado que se defendia. O advogado se defendia. Ele matou, ele mandou matar e ele mesmo se defendeu. Tem como fazer isso? Tem como fazer isso e é um desastre. Porque o cara não consegue separar a emoção da razão. Sim. E ele acaba prestando um interrogatório, como o promotor debatendo direto com o réu. Quer dizer, esse caso que eu fiz, até a prova era bem escassa, mas ele foi condenado. Uma hora ele disse para mim assim, até uma parte engraçada, ele disse para mim assim, eu me lembro desse advogado, lá em Novo Hamburgo. O senhor vai se arrepender do que o senhor está falando, ele me disse. E aí eu voltei e disse para ele, olha, eu estou agora em dúvida, porque se é o advogado que está falando, é uma parte. Se é o réu que está falando, é uma ameaça. É verdade, né? Aí se pega na contradição, né? Aí o cara se complica. Bom, gente, já estamos encerrando já do nosso final, foi incrível mesmo. Eu falei hoje, mandei no nosso grupo, para ser a melhor conversa que a gente vai ter aí, né, do programa. Mas eu queria que o senhor falasse do caso São Felice. Esse foi, para mim, foi o maior caso que eu trabalhei, porque durante 2 anos e meio foi acompanhado pela imprensa, capa de 0 hora, direto. E o camarada matou a mulher, queimou a mulher no Santuário das Mães, em Novo Hamburgo, e armou um quebra-cabeça para a polícia montar. Um psicopata mesmo. E o doutor Ranolfo foi um dos que investigou até, e a polícia conseguiu montar o quebra-cabeça que ele deixou desmontado, e nós conseguimos conduzir esse processo com o réu preso, réu rico. Trocou várias vezes de advogado, até o júri, que foi um grande júri, tinha 7 advogados, eu sozinho. Onde batia, pegava, foi uma linda. E meu pai dizia que brigar com bastante gente é bom, que onde tu bate, pega. E fomos até 3 dias de júri, e o júri terminou, inclusive, no glorioso dia 17 de dezembro de 2006. Bom, dia do... Tem mais isso. Como é que você fez para ver o jogo, né? Aquilo foi interessante, porque o Paulo Santana, o finado Paulo Santana, ele ocupou toda a crônica dele de 0 hora durante 2 anos e meio defendendo esse réu, dizendo que não era esse o réu. E o júri terminou de sábado para domingo, 1h30 da manhã. E o jogo era 7. E eu virei, né? Virei, cheguei em casa e fui tomar meu uísque, porque ninguém é de ferro. Depois de 3 dias de júri, dormia tudo que eu não queria. E fui ver o jogo. E o Colorado ganhou um jogo que a gente achava que não ia ganhar, era muito difícil. Eu não tinha fé. E na analogia do caso que era também, era difícil. Mas aí que tá. E o Paulo Santana escreve a coluna dele de segunda-feira, e eu tenho guardado essa coluna. A metade da coluna ele diz: como é que o promotor condena o réu sem provas? Segundo ele. E a outra metade é como é que o time mais fraco derrota o mais forte. Então tá eu e o Colorado Mundial na mesma coluna do Santana. Eu tenho que moldurar isso ainda, tá lá em casa. Manda pra gente publicar aqui. Guardado. Eu tenho lá em casa guardado isso. E o caso foi muito sério, né? Não estou perdendo a seriedade do caso com esse comentário. Muito grave. Hoje o menino, filho do casal, já tem 18, 19 anos. Mas foi 5-2 aquele júri, o resultado final dele. Na época abriam todos os votos. Muito pegado. Falecido Matias Nagels está aí na defesa. Grande advogado, grande tribuno, brigador demais. Mas nós conseguimos também a condenação. Eu costumo dizer o seguinte, e vai até para o pessoal lá, para os leões, né? Júri grande a gente não perde. Eu tenho algumas absolvições na minha carreira, alguns júris que eu pedi a condenação e não consegui, mas nenhum grande. Todo júri que é grande, que é júri de mais repercussão, que é de caso mais grave, os réus serão condenados. Aí é 100%. Como eu disse, não sou eu, sou abençoado. Deus é que dá o dom para a gente e é Ele que realiza tudo. Nós só somos instrumento. Doutor Eugênio, quero agradecer a sua presença aqui no programa, foi um papo muito enriquecedor. Ano que vem eu quero o senhor de novo aqui, né? Vamos fazer mais seguido. O senhor é um grande amigo, eu sei que o senhor dá poucas entrevistas, né? Mas... Já dei mais, hoje eu dou pouco. O senhor teve uma suspensão do senhor, né? Eu fui suspenso por uma questão ali que não cabe comentar, mas uma questão de censura no meu ponto de vista. Mas tudo bem. O Brasil está enfrentando esses problemas já há algum tempo. Hoje eu me calo. Não dou quase entrevista, vou muito pouco, vou num programa de rádio ou no outro. E cansei também. Porque a gente trabalha tanto e quando não está trabalhando quer estar em casa com a família, quer estar batendo uma bolinha, tomando um vinhozinho,
vendo uma televisão. Vendo a Copa do Mundo. Mas aqui eu tinha que vir por consideração especial a ti aí e aos ouvintes. Muito obrigado, doutor Eugênio. Então, espero mais vezes aqui no Raio X, tá bom? Grande abraço. Valeu. Camaquã, já voltamos. Você está ouvindo o programa Raio X. Estamos de volta com o programa Raio X. Muito bem, tivemos um bate-papo forte aqui. Cara, eu falei, aquele cara ali, o Eugênio, eu chamo de cara porque é meu amigo, né? Não queria estar no outro lado, porque eu já vi ele trabalhando e é porrada, né? E eu tô recebendo agora meu segundo convidado. Sabe, Pita, eu posso dizer que esse cara é um fã. Você sabe? Esse cara é um fã, não é simplesmente só um convidado. Então, conheça um pouco mais do meu convidado de agora, então. Felipe Camozzato é um administrador e especialista em finanças pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pós-graduado pela Georgetown University. Foi sócio-diretor de marketing comercial em um grupo empresarial de serviços ambientais e ajudou na fundação do Partido Novo no Rio Grande do Sul. Elegeu-se vereador de Porto Alegre por 2 vezes, em 2016 com 10.488 votos e em 2020 com 14.279 votos, sendo o terceiro candidato mais votado da capital. Em 2022 foi eleito deputado estadual com 39.517 votos. Não utilizou dinheiro público em nenhuma das campanhas. E o convidado da noite é Felipe Camozzato. Boa noite, Felipe Camozzato. Boa noite, prazer estar falando contigo aí, com o pessoal da Porto Alegre 24 Horas, Acústica FM, enfim, prazer estar aí. Eu falei que eu brinco que ele é um fã nosso, porque ele interage muito com nossos seguidores ali. Tinha que bater boca, tu bate, tinha que falar, tu fala. Se quiser largar uma piada, tu larga. Claro. Às vezes eu largo uns memes ali, tu ri dos memes, né? Não, cara, eu gosto muito do conteúdo da página, antes mesmo acho que antes de ser vereador, eu já seguia. Aliás, né, já deixo aqui os cumprimentos, né? A gente tava falando fora do ar, falo no ar, né? Que, cara, eu acho mais legal a página Porto Alegre 24 Horas, acho que tem mais conteúdo e é mais dinâmica, assim, do que muito veículo tradicional de imprensa, que consegue ter o sentimento e o feedback na hora da população, o que tá rolando, o que as pessoas estão pensando, o que elas acham ou não acham. Então, às vezes, eu uso a página Porto Alegre 24 Horas para medir o sentimento da galera sobre o que tá rolando na cidade. Sobre o que elas acham de uma proposta, de uma ideia, ou de uma coisa que tá ruim. Então é legal. É bom que tu não é daqueles que fica ali comentando página de esquerda, página de direita. E tipo, bom, quantas pessoas estão brigando que é de esquerda e de direita, é sinal que eu tô bem no centro. É verdade. Cara, a gente sofre um pouco disso no Novo. Eu sou chamado de comunista pelos caras mais bolsonaristas roxos. Sou chamado de isso. E sou chamado de neoliberal, extrema-direita, pelo PSOL. Não é PSOL? Da esquerda. Então, cara, faz parte, né? Acho que o importante é tu ter uma coerência com a tua linha, né? E saber que, cara, vai ter vezes que tem alguma pauta que tu vai ter alguma convergência de pensamento naquela ideia e daqui a pouco tu vai discordar do resto, né? E faz parte. Quando tu ajudou a fundar o Novo, tu foi o primeiro parlamentar, vamos dizer assim, né? Que se elegeu pelo Novo do Brasil, né? Fui. Como é que é isso? Tipo, o Zema lá olhou assim, opa... né? O Zema fez um pouquinho mais de voto. Não, mas ele veio depois. Se é o primeiro, ele veio depois. Zema, quando eu cheguei, era tudo mato. É verdade. Não, a gente brinca no Novo. Pô, o Novo é super novo, né? Foi fundado em 2015, né? Efetivamente conseguiu o registro em setembro de 2015. Então o Novo tem 7 anos, mais ou menos. Partido mais jovem, né? E aí eu digo, pô, já sou dinossauro no partido. Com 34 anos. Pô, o cara super experiente. Mas enfim, lá em 2012, por aí, cara, eu conheci o Novo na internet. Eu tinha empresa, tudo, então no dia a dia... Tinha empresa de quê? Cara, eu era sócio de um grupo empresarial de serviços ambientais. Então tinha uma empresa que fazia controle de pragas, né, dedetização, né, fazia a parte urbana, agrícola e limpeza de reservatórios de água, especialmente para a indústria. Tinha outra empresa do grupo que era de tratamento de pallet de madeira, sabe, as caixas de madeira para importador e exportador. E tinha uma terceira empresa que a gente estava montando, até eu era encarregado de montar ela, que era de energia renovável, que era com biomassa de madeira, que é basicamente o seguinte: o que tu tira hoje das podas, resíduo de pallet de madeira e tudo mais, cara, boa parte disso bota num caminhão e vai lá para Minas do Leão. Minas do Leão, que interior. Para ir para aterro sanitário. Então o que a gente pensou? Cara, isso aí é um resíduo que pode ser transformado em combustível para caldeira, que hoje usa lenha. A gente pode estar transformando, em vez de queimar lenha, está usando um material reciclado de madeira, né, que obviamente ele é compactado, ele é seco, né, então ainda tem muita umidade na madeira, então é seco, compacto, e usa isso como combustível para caldeira industrial. Então a gente começou com esse projeto.
E aí, lá em 2012, por aí, eu conheci o Novo na internet, achei muito bacana a ideia, tudo. Tá, mas tu tava ali na internet ali, vendo, sei lá, umas meninas, tava vendo, falando do Inter, do Grêmio. Aí, opa, tem um partido aqui. Cara, não, eu formei em administração e eu gostava muito de estudar economia por minha conta, assim. Eu sou investidor pessoa física na Bolsa de Valores desde 2007, mais ou menos. É difícil. E aí, cara... Tem medo de perder dinheiro nessas bolsas, essas coisas. Bolsa de valores e tal. E aí, por conta dos investimentos, eu comecei a estudar economia, comecei a curtir, assim, cara, entrava na internet, ia vendo artigos, site e tudo mais. Conforme eu fui lendo, aprendendo, eu fui pensando, cara, tudo aquilo que a gente aprende que é bom para a economia, que é bom para o país, eu olhava para o Brasil e não via as coisas acontecendo. Eu, caramba, a gente tá fazendo tudo errado. Quem é que toma a decisão? Cara, é política. Quem é que sabe do que eu tô lendo? Cara, daí era muito poucos, assim. Eu não via na política aquelas ideias que eu achava que eram importantes para o país. Mas pelas tantas eu acabei pesquisando. Pô, mas será que tem alguém na política que defende essas ideias? E aí que eu encontrei a página do Partido Novo, na época, né? Uma página do Facebook, da ideia de criar um partido que defendesse aquelas ideias que eram tipo as ideias de boas práticas que levaram os países desenvolvidos a serem desenvolvidos. E aí eu falei, pô, vou ajudar, né? E aí eu comecei a ajudar como voluntário. Fim de semana, ia nas praças aí para colher assinatura e tal. Precisa coletar mais de 500 mil assinaturas de eleitores apoiando para poder criar um partido no Brasil, em pelo menos 9 estados diferentes. Então, cara, foi uma força-tarefa de gente voluntária pelo Brasil inteiro. Ali tu já começou a competir voto já, né? Cara, sem nenhuma pretensão, porque eu tinha uma rejeição enorme na política, assim, de modo geral. E aí, em 2015, quando saiu o registro Novo, ali no verão de 2016, o Novo decidiu, então, que teria candidatos em Porto Alegre. Eu estava fazendo minha pós-graduação na época nos Estados Unidos, estava morando lá, e o pessoal começou a me encher o saco, assim, moçada, vai ser candidato. Vai, te joga aí. Pô, tem um currículo bacana, tem uma experiência no instituto privado, por que tu não vai e tal? E aí, tanto insistiram que eu falei, tá, beleza, vou ser candidato para ajudar, e acabou que eu fui eleito. E aí, bom, aí eu passei de um lado do balcão pro outro, né? Bom, agora então, né, tem que ter um pouco mais de responsabilidade, não é só criticar, tem que começar a construir as soluções para a população, né? Então, tu falaste ali para mim que é empresário e as ideias, né? E me vem um nome na cabeça, porque o Visconde de Mauá, ele foi o cara que tentou industrializar o Brasil, né? E o Estado acabou com ele. É nítido, né? O governo Dom Pedro II acaba com ele e depois vem aquele pessoal do café e termina de jogar pá de cal nele, né? E ele morre sem deixar nenhuma dívida no interior do Rio Grande do Sul, né? O Estado ainda mata o empreendedor no Brasil? Bastante. Bom, Mauá é uma ótima referência. Aliás, a gente tem um legado de Mauá até hoje aí, né? Obviamente, né, muitos viraram grandes estatais, mas assim, tem um legado da indústria, do segmento empresarial muito relevante que é atribuído ao Mauá. E sim, a gente ainda tem uma mentalidade em geral muito anti-empresário. Na verdade, a gente tem aquela ideia de que empresário é Ike Batista, é Joesley, é os caras milionários. É o explorador. É o jatinho, explora a galera. Cara, empresário é o dono da carrocinha de cachorro quente, cara. Empresário é o dono do boteco. O empresário é o dono da banca de jornal e revista. Cara, esse é o empresário brasileiro. O empresário brasileiro, na média, trabalha 50 horas por semana, ganha 3 mil e poucos reais e, cara, tá à mercê da burocracia, emprega 1, 2 pessoas. Aliás, os maiores empregadores do Brasil são os micro pequenos, né? E esse cara tá constantemente sendo achacado pelo governo em carga tributária, licenciamento, fiscalização, ou então ele acaba tendo seu negócio morto, né? Ele tenta investir e acaba, né? Não à toa que o Brasil, eu sempre brinco com isso, né? A gente teve que criar o Simples, né? Porque o resto é muito complicado. Então a gente teve que criar o Simples, né? O que é um atestado do tamanho da nossa incompetência em lidar com a atividade empresarial por conta de um preconceito que se tem de que empresário é explorador, ladrão, etc. E eu, pelo contrário, cara, empresário é quem assume o risco, bota o seu na reta e, cara, contrata funcionário. É o que, né? trabalha menos serviço, e tem menos direito, né? Exatamente, cara, exatamente. E sustenta a máquina, cara, paga meu salário, entendeu? Paga o salário de quem tá lá na política, tá fazendo serviço público e por aí vai. Então, assim, lá na empresa mesmo, essa empresa de energia renovável foi uma que sofreu quase 4 anos de processo de licenciamento ambiental. Burocrático. Burocracia pura. Aham. A gente ia empregar em torno de 30 pessoas, do investimento, né, de milhões, ia pegar empréstimo em banco, fazer financiamento e tudo mais. E, cara, durante quase 4 anos, era um processo de licenciamento
burocrático pra caramba, lá pelas tantas mudou a gestão da prefeitura, perderam o processo, aí, cara... Aí se atrapalharam. E aí contratava engenheiro, contratava, cara, engenheiro elétrico, arquiteto, biólogo, enfim, tudo, cara. E, cara, vinham os relatórios, os laudos, tudo, cara, a gente querendo fazer tudo certíssimo, assim, e, cara, não andava o negócio. Aí lá pelas tantas foi um dos motivos de eu entrar na política, inclusive. Eu fiquei muito, muito brabo, cara. Eu pensei, cara, não é possível. Quando o cara quer fazer um negócio que é certo, quer agir dentro da lei, sabe? O cara Quer correr pelo certo, né? Exatamente, o cara é esculachado. Pô, por isso que existe... É como se você pedindo um favor, às vezes. Exatamente. É por isso que tem tanta informalidade, por isso que, cara, tem muito do jeitinho, porque se torna um ambiente, cara, tão inóspito, tão complexo, que só mesmo um simples para que as pessoas possam sobreviver, né? Exatamente. Eu acho que o Simples tem que ser mais divulgado, sabe, Camusato? Eu acho que ele tá escondido ainda. E agora tá em pauta lá no Congresso o ajuste da tabela do Simples, né? Para fazer a correção do teto do Simples de faturamento de acordo com a inflação dos últimos 81 mil, se não me engano, né? E aí tem que expandir bastante isso, né? Afinal de contas, daí isso abarca muito mais empresas e faz justiça, né? Com todo mundo que está enquadrado. No Brasil, hoje, a legislação ela tá posta de uma maneira que muita gente desiste de crescer. Pensa assim, não quero crescer, porque senão vou passar do teto do Simples, e aí eu vou me ferrar, vou ter que contratar escritório de advocacia, contador, tudo mais. Então o cara prefere ficar pequeno. Pô, e o cara que prefere ficar pequeno tá deixando de oferecer mais produto no mercado, oferecer mais serviço, né? Exato. Tipo assim, a tiazinha lá que faz comida para vender, né? Ou o cara que vende ali o cachorro-quente dele ali. Ele não quer estar no Simples até pelo preconceito de dizer assim, pá, mas vou dar dinheiro pro Estado. O Estado não me dá nada, não me dá estrutura, não me dá nada. Eu tô me virando aqui. E eu acho interessante os benefícios do Simples, sabe? A gente também é Simples, algumas empresas que eu tenho ali. Como que tu vê isso, esse preconceito que o cidadão comum tem com esse benefício, vamos dizer assim, ou não? Esse direito, sei lá, não sei como chamar isso. Cara, eu vejo muito mais assim, muitas vezes a coisa distorcida do que é atividade empresarial. É muito engraçado, assim, que vira e mexe nos debates, na política, assim, o pessoal vem e critica, o Novo é o partido dos empresários, o Camusato defende empresário. É como se a gente estivesse defendendo, os grandes bancos, as grandes indústrias, mas, cara... Os Itaú. Pelo contrário, entendeu? Cara, eu tô preocupado justamente em fazer com que o seu Joãozinho consiga trabalhar, cara. Que esse cara consiga crescer, consiga contratar, consiga se desenvolver, porque a diferença para a sociedade brasileira está justamente nesse pequeno se transformar. É óbvio que é bom o país ter grandes empresas que prosperam, viram referência internacional e tudo mais. Isso é bom, mas ao mesmo tempo, se tu não consegue ter um ambiente que o pequeno consegue se desenvolver, cara, tu está fadado a aqueles poucos casos das grandes empresas que tu vai ter que ficar toda hora meio que resgatando para não quebrar e tal. Então, assim, economias desenvolvidas são economias dinâmicas, onde é fácil abrir empresa, é fácil fechar empresa, é fácil tu experimentar, tomar risco, ir lá criar, inovar, etc. Quanto mais existe dinamismo no mercado, cara, mais próspero se torna o ambiente. Para todo mundo, para o cliente ter mais opção, né? Para quem é trabalhador ter mais oferta de emprego, né? Para o empresário é bom também, porque a concorrência é bom para o empresário também, porque ele consegue melhorar em cima da concorrência. Claro, talvez ele não tenha a mesma margem de lucro, né, do que ter o oligopólio, o monopólio, né? Mas é bom para o consumidor, é bom para o cliente. E claro, né, de certa forma, o governo tenta sempre meio que tutelar para conseguir ter controle sobre o mercado. Então, esse negócio de governo ser a favor de livre mercado, de concorrência plena, isso não é verdade, né? Para o governo, a melhor posição que tem é conseguir regular o setor, transformar num oligopólio e botar esses caras na tua mão. E quanto é que tu me paga, né? E aí, cara, tu tá sempre assim, não, vamos fechar aqui o clubinho aqui, somos nós 5 aqui, a gente vai negociar uma regulaçãozinha aqui, uma burocracia ali, fica mais difícil do cara que tá chegando no setor entrar, ao mesmo tempo vocês me ajudam. Cara, esse é um problema de país subdesenvolvido, né? Que aí vira clubinho, o setor vira clubinho e tal. E aí são vários exemplos que a gente tem no Brasil, né, que tornam isso muito flagrante, né? Vamos lá, falou em banco. Tem poucos bancos no Brasil. Agora, com as fintechs, com as startups e tudo mais, que começou a se quebrar um pouco do oligopólio bancário. Mas antes, cara, poucos bancos. Setor aéreo, cara, basicamente 3 empresas aéreas que dão conta de um Brasil continental, cara. Cara, a Europa, de certa forma, a parte ocidental da Europa é a mesma população do Brasil. E tem lá mais de 50 empresas de aviação. No Brasil a gente tem 3. Cara, isso é um problema.
né? E aí a gente vai indo para outras áreas, né? Então, assim, a gente tem muito a desenvolver, né? Às vezes as pessoas olham assim, não, porque o Brasil, o problema é o capitalismo, o problema é o setor empresarial. Cara, o problema do Brasil é a falta de capitalismo, é a falta de um setor empresarial mais pujante. A gente não tem muita concorrência, a gente é super fechado, a gente é, cara, difícil de trabalhar. E por que é tão difícil para o empreendedor querer se arriscar mais? Porque fechar a empresa no Brasil é um horror. O cara que quebra uma empresa fica com uma pecha quase para sua reputação. Pô, o cara faliu. Manchou o nome, né? Manchou o nome. Mas por quê? Porque no Brasil vira um drama familiar tu quebrar uma empresa. Né? Enquanto que tu olha em país desenvolvido, o cara abre, quebra a empresa, faz uma nova, vira experiência, vira um ativo para a pessoa. Pô, já tive 3, 4 empresas. Te o cara permite errar, né? Tu te permite errar mais, porque tu sabe que tu vai ter um recomeço, entendeu? Aqui, cara, que é quase que atestado de óbito. Não, esse aqui não dá para confiar, o cara já quebrou uma empresa. Pô, provavelmente por tu ter quebrado a empresa, tu tem muito mais experiência, aprendizado para dar certo na próxima. Né? Obviamente, tu tem que quitar teus credores, tu tem que fazer a coisa certa. Sim. Mas assim, o Brasil ele torna doloroso demais arriscar. Agora tu falou um pouco ali que o Brasil é muito pouca concorrência. E eu lembro de 92, o Collor, né? Que ele abre o Brasil pro exterior, para receber coisas do exterior, Sim. né? Para te ver, assim como a nossa democracia, esse movimento ele também não é tão antigo, tão Não, super recente. É. Super recente. Uma das... O videogame no Brasil só tem graças ao Collor. Se não fosse a abertura comercial, e aí, né, vamos falar do Collor, fica aquele negócio meio... O cara não pode quebrar. Saqueou a poupança da galera, né? Uhum. Então, assim, com seus erros e acertos, e aliás, muitas críticas que se tem, né, ao governo Collor, esse foi um acerto, né? E pô, ele abre para multinacionais fazer carro também, né? Sim. E, cara, vamos lá. Antes disso, a gente tinha, inclusive, a lei da informática, né? Pô, a gente tinha que ter computadores nacionais, quantidade de peças. A gente ainda tem alguns rescaldos disso, né? Percentual de produtos nacionais na composição. Do teu videogame. Mas igual do carro, de alguns bens industriais, o que também atrasa a competitividade do brasileiro. Mas, vamos lá, cara, imagina se a gente tivesse ainda a lei da informática. Pode importar componentes informáticos, ou então uma taxação absurda. Então, cara, quanto que traz para um escritório, para uma empresa, né, para vocês conseguir ter bens de informática na empresa? A produtividade que isso causa. A gente está aqui numa transmissão ao vivo, falando com quantas milhares de pessoas, né? Pô, então, assim, isso é tecnologia, né? E boa parte disso aqui tá aqui de equipamento não foi fabricado no Brasil. Não é essencialmente nacional. Tem um japonês lá que pensou nisso. Imagina se fosse tudo positivo, né? Pô, daqui a pouco a gente ia estar com o dobro ia custar o dobro e ao mesmo tempo não ia ter a mesma qualidade. Não estou falando que positivo é ruim, né? Estou dando um exemplo só. Camusato, tu passou ali pela gestão do Marquesan e hoje gestão do Melo. Como é que tu avalia? São 2 anos de governo Melo e são 4 anos de governo Marquesan. O Marquesan, todo mundo aqui em Porto Alegre diz que ele era um pouco ditadorzinho, assim, sabe? Como é que tu avalia essas 2 gestões? Porque tu vai para uma gestão agora, e nós já vamos falar isso na volta do intervalo, mas eu quero falar disso nesse momento. Como é que tu avalia essa gestão do Marquesan e do Melo? Tu sente a diferença? Sinto diferença, sim. Bom, né, eu acho que os dois têm perfis bem diferentes, né? O Marquesan e o Melo são pessoas bastante distintas, têm um perfil comportamental diferente, uma visão de mundo um pouco diferente também. O Marquesan chega na cidade de Porto Alegre no momento em que as contas da cidade estão desequilibradas, a gente está no vermelho há vários anos, muito serviço público pendente, não sei se vocês lembram, né? Mas era mato alto nos canteiros, buraco nas ruas, estava meio caótico o negócio. A cidade toda detonada e tal, e aí tem um esforço muito grande de colocar as contas em dia. Essa é a parte que está correta do Marquesan, né? O que eu acho que foi incorreto, e aí eu fui talvez o maior opositor, foi quando ele resolveu botar as contas em dia aumentando impostos. Né? Foi lá aumentar IPTU, tentou aumentar ISS, né? Entrei até na justiça no primeiro ano contra o prefeito para evitar que fosse votado 2 vezes projeto de aumento de IPTU no mesmo ano, e por aí vai. Mas aquele argumento dele era válido, que o rico ia pagar mais e o cara da Restinga ia pagar menos? Sim, isso é verdadeiro. É verdadeiro? Isso é verdadeiro. De fato, tem distorções muito grandes e perduram ainda muitas dessas distorções, tá? Então, assim, uma coisa que a gente tentou oferecer de alternativa era que fosse feito um ajuste da planta de valores, que se chama, né? Com melhor organização e equilíbrio dos aumentos, porque senão tu cria uma nova distorção. De certa forma é o seguinte, tu já está acostumado a pagar aqueles teus R$500 ou teus R$1.000 de IPTU. Pô, de um ano para o outro tu vai virar R$500, vira 800. Depois no outro ano vira 1.200. Depois no outro ano vira 1.500. Cara, tu se muda. Pensa, cara, não posso mais ficar aqui, não tem mais condição. Morar em Alvorada. Entendeu? E ao mesmo tempo tem o cara que aumentou de 500 para 550.
está mais próximo os valores. Então, as distorções existem, mas a ruptura que provocava, o desequilíbrio na cidade era muito grande também, muito brusco. Então, isso é uma coisa que a gente combateu bastante ali. Fora a questão de progressividade de alíquota, que é um tema um pouco mais complexo, né, de você penalizar ainda mais quem tem um imóvel que paga mais caro IPTU, o que também afasta investidor, afasta gente que está morando na cidade para ir morar na metropolitana, o que Porto Alegre vem fazendo há muitos anos. Então, Porto Alegre pega a cidade numa situação, Marquesa pega Porto Alegre numa situação, coloca as contas em dia, faz um esforço fiscal muito grande. Ele era um cara difícil de lidar, de fato, né? Eu acho que, em linhas gerais, ele foi muito correto, né? Não acho que seja um cara que desviou recurso, que teve qualquer tipo de desvio ético, né? Acho que ele, nesse sentido, sempre é um cara muito... E o político está sempre ligado a desviar recurso, né? É uma louco grande isso. Da população, é louco isso, né? E aquela história, né? Muita gente olha assim, não, política é tudo ladrão. Cara, eu pensava isso antes de entrar na política também. Mas esses caras aí são tudo ladrão, corrupto e tudo mais. E quando tu entra, tu vê que é diferente. Tem muita gente bem intencionada, que é séria, mas que às vezes não consegue fazer as mudanças, ou que às vezes tem uma outra mentalidade do que é com essa visão de futuro, mas que não é um cara desonesto, né? E tem, obviamente, o pessoal que é desonesto, né? Esse aí... Mas vem as propostas, Camosata? Nunca recebi, cara. Nunca recebeu? Nunca recebi. Eu até acho que pelo meu estilo de atuação, o pessoal, de repente, não sente a vontade de vir me oferecer nada, assim, né? Porque, cara, a gente é muito transparente. Eu sou o novo, é independente, tanto no governo Marquesan quanto agora no Melo. Somos independentes, não temos cargo no governo, não fazemos tomar lá da cá. Então, o que é bom, a gente vai lá e defende, o que é ruim, a gente critica. Então, assim, é muito preto no branco, sabe? E, cara, situações onde tem suspeição de alguma coisa, a gente vai lá, tenta investigar, tenta, né, oferecer denúncia para o Ministério Público, se for o caso, tenta esclarecer. Então, Marquesan pega a cidade nesse desarranjo, né, coloca as contas mais ou menos em dia ali e tal, e permite que a cidade possa voltar a investir. O Melo pega na sequência, então ele passa o bastão, uma cidade que já está com as contas mais equilibradas, né, faz algumas reforminhas ainda, mas começa a ter melhoria na zeladoria da cidade, começa a ver as podas em dia, asfaltamento em melhor qualidade, começa a mudar ali as paradas de ônibus, iluminação, com a PPP de iluminação, né, os espaços públicos estão sendo inaugurados de investimentos, da Orla, Cais de Embarcadeiro, né, algumas obras da cidade estavam trancadas, começam a ser destravadas também, no licenciamento, e aí dá contrapartidas, trânsito para praças, parques, rotatórias, canteiros e tudo mais, mas ainda tem desafios importantes, né? Eu acho que ainda é um calcanhar de Aquiles aí, a gestão da saúde e da educação no município de Porto Alegre. Eu acho que são duas áreas que ainda estão bem aquém do que a gente espera. E a outra que o Marquesa deixou encaminhado, que o prefeito Melo ainda está devagar, é do saneamento básico. Porto Alegre tem cerca de 50% da cidade, cerca de metade da cidade, 50% da cidade, né, não tem acesso a esgoto. Cara, isso é muito grave. Não, isso aí é terceiro mundo, quase. Terceiro mundo, entendeu? E o Brasil, de certa forma, é muito mal nisso aí, vai muito mal nisso aí. Não à toa teve o marco do saneamento, né? O Brasil ainda é muito subdesenvolvido nessa questão. E, cara, esgoto é saúde, diretamente, né? É que os grandes problemas que dão, né, Camosata, tem que ir pro intervalo agora, mas os grandes problemas que dão de corrupção ou é no lixo ou é no esgoto. Porto Alegre teve um caso... Teve o caso do DEP lá, né, do Departamento de Esgotos Pluviais, onde estavam pagando por coisas que não estavam sendo feitas, tudo, deu o caso de polícia. Né? Há pouco tempo acho que teve um caso também no de lixo, quilometragem. Muita denúncia também. Já teve empresa trambiqueira também, contratou com o município, teve que rescindir contrato. Então, difícil mesmo, cara. Bom, vamos pro intervalo e voltamos. Tá muito bom o papo. Já voltamos, Camaquã. Você está ouvindo o programa Raio X. Mais músicas, mais prêmios. Acústica 97. Hora certa. Garupa, sua mobilidade, nossa paixão. 8h36. No Kroloff, o preço da banana tá caindo de maduro. A oferta da cebola é de chorar de rir. E o pimentão tá vermelho de vergonha de tão barato. Dia da feira Kroloff. Laranja suco 1,97. Manga tome 2,35. Uva Vênus 4,79. Batata branca 3,17. Ovos brancos com 30, 14,79. Margarina Qualy 6,97. Batata Aldeia Bela 2 kg, 11,99. Peito de frango Langiru ou Quesine 9,95. Economizar no Kroloff é mole pra chuchu. Kroloff, sempre fazendo parte da sua vida. Que você pode reduzir a conta de luz em até 95% instalando energia solar? Isso você já sabia. Mas e se a Schwalm te contar que você também pode ter uma valorização de até 6% do seu imóvel através das placas solares? Ou seja, até 95% de economia na conta de luz e até 6% de lucro na venda do seu imóvel. Gostou dos benefícios? Confira então algum dos nossos 1.400 projetos no site pensouenergia.com.br.
energiasolar.com.br. Quer fazer sua moradia, um bairro bem planejado, perto da UPA e escolas, farmácias, supermercados. Chega na Pires Imóveis, o atendimento é dos buenos, lugar perfeito em Camaquã para comprar o teu terreno. Marco Pires Imóveis, tradição e confiança. Seleção de ofertas Uvel. Chevrolet 0 km e seminovos multimarcas com condições especiais para você. Troco na troca, transferência gratuita, revisados e com garantia e procedência. Super avaliação do seu veículo e mais de 150 unidades em estoque. E a primeira parcela para 120 dias. Uvel, a alegria de ser Chevrolet. Em Pelotas, Rio Grande e Camaquã. Fone WhatsApp 53 3026 3900. Qualidade, variedade e preço baixo tem no Roxo Centro de Compras. Cerveja proibida 473 ml 2,65. Refrigerante Pepsi retornável sem casco litro 3,75. Suco Tang 18 gramas 99 centavos. Ofertas válidas até o dia 30 de novembro ou enquanto durarem os estoques. No Roxo Centro de Compras. Aproveite! Dr. Rafael Fraga, membro titular da Sociedade Brasileira, Americana e Europeia de Urologia. Urologista do Serviço de Urologia da Santa Casa de Porto Alegre. Especialista em cirurgia robótica pela Santa Casa de Porto Alegre. Atende em Camaquã, às quartas e quintas, na Clínica Toffen. Marcações pelo telefone 51-3671-4800. Às sextas-feiras tem atendimento em São Lourenço do Sul, com marcações pelo 53-3251-1725. Tem o verde do campo nos seus olhos. Venha participar da festa de inauguração do Verdes Campos Lazer e Eventos. No dia 9 de dezembro, sexta-feira, a partir das 19h30. 2 baita shows. Bem Pachola e Joca Martins. No primeiro entreveiro Terra Farroupilha. Invernadas e praça de alimentação na maior arena de shows da região. Venha para os Verdes Campos, tchê. Aí que eu me refiro! Sua residência ou empresa protegida de verdade. Sistemas de Segurança União. Câmera externa, interna, sensor de presença e muito mais. Sistemas de Segurança União. 26 anos de experiência no ramo de segurança eletrônica. Controle a segurança de sua residência na palma de sua mão. Solicite um orçamento sem compromisso. 3671-2888 ou WhatsApp 99829-4090. Sistemas de Segurança União. Quem conhece? Confia. Clarão Elétricos e Hidráulicos. Há 20 anos, expandido para melhor atender, com lojas em Camaquã e Pelotas. Clarão, o seu ponto de referência no melhor preço, qualidade e atendimento. Confira os aquecedores e chuveiros, toda a linha de iluminação e painel solar. Clarão Elétricos e Hidráulicos. Em Camaquã, na Avenida Bento Gonçalves, 557. Telefones 51-3671-6752 ou 51-3692-1263. Em Pelotas, na Avenida Fernando Osório, 597. Antiga LF. Telefone 53-3223-3155. Center Tintas, revendedor tintas Renner, Coral e Qualivinil. Deixe sua casa mais bonita com produtos de efeitos decorativos especiais. Center Tintas oferece tintas automotivas, agrícolas, industriais, prediais e também rodapés, rodatetos e pisos vinílicos. Center Tintas, em Camaquã, Manuel da Silva Pacheco 389, com estacionamento para clientes ao lado da loja. Ligue 3671-4100 com entrega gratuita. Venha tomar um cafezinho com a nossa equipe. Queremos lhe atender cada vez melhor. Center Tintas, colorindo a sua vida, com loja em Camaquã e Guaíba. O câncer de próstata é o segundo tipo de tumor que mais mata homens no Brasil. Por isso, durante todo este mês, o CREMERS abraça a campanha Novembro Azul. A prevenção é a melhor forma de combater o câncer de próstata, que só costuma apresentar sintomas quando já está avançado. O exame anual com o médico urologista é fundamental para um diagnóstico precoce, que aumenta as chances de cura. CREMERS 70 anos, protegendo a boa medicina. Acústica. Estamos de volta com o programa Raio X. Bom, voltamos para o último bloco do Raio X. Cara, hoje só pessoas qualificadas, Pita. Só alto nível. Cara, aqui morando nos Estados Unidos, cara. Eu no máximo morei em Canoas ali com minhas mulheres que mandou embora. Não,
34 anos eleito. Já falei pro Leite aquela vez. A única vez que eu concorri a alguma coisa foi líder de classe, perdi e acabou meu sonho eleitoral ali. Pô, eu nunca concorri a líder de classe. Mas, ô Camusato, cara, o teu partido agora tu vai para uma esfera maior, para ser deputado estadual. Que eu acredito que também ser vereador em Porto Alegre tem um nível de um deputado estadual, né? Vocês fazem o Jobim teve aqui, vocês fazem a campanha sem grana. E eu sempre cresci ouvindo dizer que política é dinheiro, né? Por que não pegar essa grana? Porque se é um direito, sabe? Vale ressaltar, a gente faz sem dinheiro público. Isso, dinheiro público, exato. A gente recebe doações privadas, né? Aliás, na minha campanha, se não me engano, foram 386 doadores que eu tive na minha campanha de deputado. Total de quantos? Deu um total de quase 500 mil. Quase meio milhão? Isso. Tá, pouco para eleger um... Não, um deputado estadual, em geral, gasta perto de 1 milhão. Perto de 1 milhão, né? O gasto, em geral, do galera que se elegeu é um pouco maior. Teve gente que se elegeu com menos do que eu usei, mas a média é um pouco maior. E aí, na média, deu uma doação de em torno de R$1.000 por cada pessoa que doou ali para a campanha, 1.000 e poucos reais. Mas o que eu vejo é basicamente o seguinte, né? Eu acho que o uso de dinheiro público para a campanha é imoral. Eu acho que é imoral. Basicamente pelo seguinte, cara, dinheiro público tinha que estar na saúde, na educação, na segurança. É para isso que tu paga imposto, né? Aliás, a gente não tem nem não é facultado a poder pagar ou não, né? Se para ser voluntário, ninguém pagava. Mas vamos lá, né? Pô, dinheiro do imposto suado ali da galera é segurança, saúde, educação. Pô, alguém acha razoável o dinheiro do imposto, que é para merenda, vire panfleto de político santinho? Eu acho que não, né? E, cara, então, infelizmente, virou lei, né? E ainda aumentou o fundão eleitoral, 5 bilhões de reais, é um negócio que é bizarro. 5 bilhões de reais é quase o orçamento da capital, Porto Alegre, para rodar Porto Alegre um ano inteiro. Imagina, em vez de sustentar uma capital por um ano inteiro, a gente imprime santinho, faz comercial de TV por 45 dias, bota em bandeira. É bizarro. Em né? Wind Banner. O Brasil é o país que mais gasta dinheiro público em campanha eleitoral no mundo, né? Obviamente, nós que somos uma Suíça, né? Temos muito recurso para usar campanha, né? Os postos de saúde estão tão... Tu entra nas escolas públicas assim, tu vê que realmente, né? Só, né? Apple, né? Então, assim... Quadro interativo. Chega a ser irônico, né? O negócio, assim, é uma excrescência, é um absurdo e, portanto, eu acho uma imoralidade. Tem um outro argumento que eu acho bastante interessante, que é o de governança, que é basicamente o seguinte. Digamos que eu vou lá, em vez de pegar os 500 mil reais de doação, cara, eu tive que passar o chapéu em 386 pessoas, convencer. Pô, Diego, doa 50 pila na vaquinha lá, doa 100 reais, doa 500 reais, enfim. Cara, o cara teve que ver que, esse cara tem um bom currículo, o cara tá falando coisa que eu concordo e tudo mais, vou doar 500 reais para esse cara na campanha. A partir do momento que tu doou 500 reais na minha campanha, tu se torna um fiscal do mandato. Tu vai ter interesse que eu me eleja e depois tu vai querer que eu faça um bom trabalho. Se eu não fizer um bom trabalho, cara, tu não vai doar de novo. Tu vai virar um detrator, inclusive. Vai falar mal, esse cara aqui pegou meu dinheiro e ainda fez merda depois. Desculpa, meu francês. Sim, mas pode falar, quem te fala? Ainda fez porcaria lá. Fez merda. Beleza. Cagalhão. Agora imagina 386 pessoas que se eu falo uma coisa e faço outra, os caras dizem, esse cara é um... Pô, o cara sumiu com meu dinheiro, o cara fez cacaca e tudo mais. Cara, não existe mais futuro político, Camusato. Acabou. Né? Queima reputação para voltar para o mercado depois ser empregado, cara, mal falado pra caramba, entendeu? Então, assim, se torna uma ferramenta de governança muito forte para que eu faça um bom trabalho e honre aquilo que eu falei. Afinal de contas, eu tenho uma série de sócios do mandato. Agora, vamos supor que eu peguei 500 mil reais de dinheiro público. Dinheiro que veio de paraquedas. Cara, que compromisso que eu tenho de falar a verdade. Que compromisso eu tenho? Quem é que vai estar fiscalizando? Na campanha seguinte, eu pego os mesmos 500 mil e tá tudo certo. E vamos pro jogo. Tá tudo certo. Porque eu não vou ter que pedir doação. Não vou ter que... Entendeu? Então, assim, não à toa que a gente vê alguns políticos de carreira que numa campanha estão dizendo A, na outra campanha estão dizendo B, na outra estão dizendo C. O cara vai mudando conforme... Cada eleição o cara vira o cara é um transformer, né? Cada eleição o cara tá numa pauta diferente e tudo mais. Por quê? Porque o cara não tem uma certa ferramenta de compromisso tão forte, né? Salvo aquele que se importa, obviamente, com o seu mandato, sua reputação, e existem também os caras sérios, mas é muito mais frágil, depende muito mais da pessoa. Então, isso é uma coisa interessante, né? E aí tem uma crítica válida, né, que eu acho um debate bem legal,
que é sobre, pô, beleza, então se teve gente que te doou dinheiro privado, esses caras não vão querer interferir no teu mandato. Exato. Por isso que tipo, tem o fundão público, né? Para cobrar favor, exatamente. Por isso que tem dinheiro público, o cara não cobrar favor e tudo mais. Cara, vou te dizer, desde que eu me elegi em 2016, depois me reelegi em 20, em 22, cara, eu nunca recebi nenhum doador meu que veio pedir favor. Que veio dizer assim, cara, resolve isso aqui pra mim, te doei. Desenrola aqui que não teve isso. Não teve. E outra, ainda se tivesse, vamos lá, são 386 pessoas. Como é que tu agrada um sem desagradar os outros 385? Porque esses caras estão fiscalizando teu mandato. Tá? Tu vai lá e faz um favorzinho para um, os caras vão olhar. Meu, no novo, uma coisa que é interessante que acontece, cara, votei a moção de não sei o quê. Um projeto meio, parece que ninguém dá bola, ninguém nem viu. O afiliado do Novo vai lá e manda e-mail e diz, cara, tu votou nesse negócio por quê? A gente manda... você se fiscaliza entre vocês. Porque o filiado é o maior interessado, o cara contribui financeiramente, se torna sócio. Entendi. E aí a lógica que eu tenho de investidor, né, desde 2007, cara, as empresas que eu invisto, eu quero saber no detalhe. Pô, se elas estão indo bem, estão indo mal, por que estão indo bem? Balanço. Estão indo mal, qual é o balanço, se a diretoria está fazendo falcatrua ou não, porque senão não vou investir mais. Tal. Então, é uma lógica de governança que é bem diferente, que eu acho muito, muito legal e inovadora. E, cara, vamos lá, de novo, né? Se eu vou fazer favor para um, a chance de eu desagradar os outros 335 é muito alta. Então, meio que, por tu ter, que eu digo, né? Quanto mais minoritário, quanto mais acionista minoritário, quanto mais pulverizado, tá? Mais segurança tu tem para trabalhar sem ter nenhuma, né? Sem ter nenhuma influência. Agora, se tu tem um grande doador, não, esse cara é o cara que comprou o mandato. Aí tu está sujeito a um risco maior. Sim. Aí tu tem um mecanismo de controle sobre o teu trabalho muito maior. Tem um risco maior, né? No meu caso, é muito tranquilo, porque tem essa pulverização muito grande, né? Mas eu estaria sujeito a maior interferência. Agora, na gestão, na campanha 100% pública, né? Cara, esse cara pode sofrer a mesma influência, pior ainda, ele não vai precisar passar o chapéu para ninguém, ele pode chegar e pedir um por fora, inclusive, e, cara, ninguém tá nem aí, entendeu? Porque o cara vai lá e vai pegar 500 mil de novo e toca o baile. O cara que quer ficar fazendo política de trocar favor, cara, do jeito tradicional, é a forma mais fácil. Porque o cara tem garantia de recebimento de recurso público, não tem fiscalização no mandato, o cara que votou nele esquece logo mais, o cara não tirou um pila para botar na campanha, para acompanhar o mandato, então não tem tanto interesse assim. Então, cara, o que eu vejo acaba sendo que se tem um respeito maior pelo mandato. Ô Camusato, o que acontece? Eu ouço casos, deve ver casos diferentes que eu ouço, que às vezes ali vão lá, a comandante Nádia, vou pegar, e o Leonel Hadi, tá? Que são dois algozes ali. A comandante Nádia, ela olha o projeto, um cara do PT, ela vai assim, projeto tal, do PT, sabe? Ela não leu o projeto, não vou nem, eu voto contra. O PT, o Leonel Hadi, olhar assim, o autor da lei, comandante Nádia, não vou ler o projeto, sabe? Isso é ruim para a população, né? E por óbvio, tu deve ler os projetos e votar com a tua convicção, é isso? Sim. Cara, acontece... N ocasiões, né? Mas sabe o que eu digo assim, os políticos não leem, às vezes, os projetos. Tem muitos que não leem, tá? Tem muitos que não leem, a assessoria faz isso, e tem aqueles que nem a assessoria faz, porque às vezes bota um monte de militante no gabinete em vez de botar uma assessoria técnica. Aí é lamentável, tu vê que o cara fica completamente vendido nas votações e fica esperando o que o líder do governo fala, ou o líder da oposição, né? Uhum. Aliás, não sei para quem conhece a atividade de parlamento, mas é interessante observar em algumas sessões, especialmente no Congresso, né, que em geral no Congresso são 513 deputados federais. Às vezes tem uns camaradas lá fazendo joinha ou aqui, ó. Uhum. Os caras saber como votar. Isso rola, né? Isso rola em Assembleia, rola na Câmara também. Rola na Câmara? Rola. Não assim, né? Uhum. O cara que lá na... que até que é menor, maior, né? Mas isso rola muitas vezes. Ou no zap, só a mãozinha. Isso rola muitas vezes. E às vezes rola porque o cara se preparou e sabe qual é, tipo, tá de acordo com a pauta de orientação de votação. Tipo, a gente no Novo, como é que a gente faz, né? A gente tem uma reunião de bancada, a assessoria jurídica nossa senta com eu e com a Mari, os dois vereadores da bancada. Ó, essa aqui é a pauta, tem 14 projetos. Nesse projeto a gente recomenda voto sim, nesse aqui a gente recomenda voto não, nesse a gente recomenda, né? E aí vai fazendo a recomendação de acordo com o que é a ideologia partidária. E aí a gente define. Não, então isso aqui é assim, isso aqui é assim. Passou no cara do PT, se for sim, foi legal, vai embora. Vai embora. Sabe? Às vezes a gente até lamenta, putz, né? O PT apresentou esse negócio que a gente podia ter apresentado. Boa. Né? Mas, cara, faz parte do jogo, é isso aí. E aí a gente bate, e aí chega na hora do plenário, a gente já bateu todas as decisões. Né? Então fica até mais fácil às vezes.
Mas tem parlamentares que não trabalham dessa forma, né? Eu nem vou falar especificamente da NAD, do rádio, porque eu não sei como é que eles se organizam em específico. Não, eu tô falando... Né? Eu falo mais porque eles são dois polos divergentes, né? Mas, enfim, então isso acontece e não é uma coisa só da Câmara de Porto Alegre. Isso é uma coisa que de parlamento, de modo geral, legislativo, acontece bastante. Eu acho que é muito importante que tu tenha uma assessoria técnica qualificada e eu tenho essa filosofia de que a melhor campanha é um bom mandato. Tá? Porque daí na campanha tu basicamente vai lembrar as pessoas o que tu fez, né? Por que vale a pena investir teu voto em mim? Cara, porque eu realmente trago resultados, né? Então, assim, eu acabo dedicando mais no mandato de ter pessoas técnicas qualificadas junto comigo do que necessariamente o cara que faz bandeiraço. E agora tu como deputado, tu vai continuar... tipo, o estágio probatório foi a Câmara de Vereadores, agora como deputado, como que tu vê, assim? O jogo é maior, né? Tá representando o Estado, né? Sim. Amplia-se os horizontes aí, né? Mas tem um amigo meu que falava assim, não, cara, seja candidato a vereador, ele falou assim pra me convencer, né? Pô, Camões, vai candidato a vereador é um trainee da política, né? Se tu não gostar, depois tu volta pra empresa e tal. Então ele brincava com isso. Pô, mas esse cara é um trainee trabalhador, né? Ser vereador ainda mais em capital, porque o vereador é o cargo mais próximo da população. Pô, todo mundo vive muito a cidade. Então, cara, é a poda, é a iluminação, é o lixo, é o esgoto, é a água, é a luz, é o poste, é o buraco. Então, cara, tudo isso está dentro do espectro da prefeitura e da Câmara de Vereadores. O governo do estado já é um pouco mais distante. Então, o deputado estadual lida com temas que são maiores, o orçamento é maior, né? O orçamento da cidade de Porto Alegre agora está por volta de 8 bilhões de reais. O estado do Rio Grande do Sul é quase 60 bi. Sim. Então, porra, negócio bem maior, né? Só que o cara que está aqui, tu tá atingindo lá em Uruguaiana, né? Exatamente. E aí muda um pouco a lógica das pautas, né? Então, agora a gente vai falar sobre segurança pública, não é mais sobre guarda municipal, é brigada militar, é polícia civil, sistema penitenciário. Vai falar sobre transporte, não é mais as empresas de ônibus, agora a gente está falando sobre rodovia, pedágio, né? Sobre hidrovia, sobre ferrovia, aeroporto. Vamos falar sobre... saúde. Daí a gente está falando sobre centros hospitalares, né? A lógica de UPAs, manejo, UPAs, dependendo do caso. Muitas são federais, né? Mas, e aí tem a lógica das filas de atendimento do sistema de saúde. Então, assim, muda o tamanho da briga. O tamanho da briga. Mas as atribuições do Legislativo Estadual são menores do que as atribuições do vereador. O vereador legisla sobre mais coisas do que deputado estadual em quantidade, né? Só que, claro, a ordem de importância é maior. E a pergunta que eu quero te fazer, que eu faço, cara, principalmente do novo aí, e o Amoedo, hein? Que declarou voto ao Lula. Se desfiliou, né? Compatibilidade, divisão, né? Mas por quê? Pediram pra se desfiliar ou não? Não, eu inclusive pedi que ele se desfiliasse, né? A gente fez manifestações, teve processo protocolado na comissão de ética do partido, não exatamente por isso, né? Isso foi um dos vários pontos, mas era uma relação que vinha se desgastando desde 2019, 2020, tá? Então, assim, a gente tem como um dos pilares do Partido Novo, cara, Estado Democrático de Direito, devido processo legal, fortalecimento das instituições democráticas, e aí tem algumas coisas que a gente entende que, cara, teve excessos, tá? E aí vai desde o inquérito das fake news, que, na nossa opinião, inconstitucional, da forma como que foi criado, conduzido, e que o João apoiou, né? A prisão do deputado Daniel Silveira, né? Embora eu rejeite em absoluto o que ele fala, acho que é um cara que é péssimo, mas é o parlamento que define e vota, inclusive, pela prisão, não é o judiciário que vai lá e busca o cara ali dentro. Sim, e mete uma tornozeleira, né? Aí tem as questões da forma com que foi a própria pandemia, o Amoedo defendeu muito o fecha tudo, de maneira meio irrazoável, assim, e a gente tinha muito na pele aquele negócio do pequeno empreendedor, que estava quebrando sua loja, estava falindo, um pequeno restaurante, um pequeno bar, esse cara estava sofrendo, estava desempregando, estava demitindo, né? E o João estava lá, não, fica em casa, né? Então, assim... começou a existir uma divergência de visão de mundo mesmo. E culminou, né, nessa campanha eleitoral do segundo turno com o João Amoedo indo lá declarar voto no Lula. E aí, pegou todo mundo de surpresa, porque o Novo fez uma nota dizendo, nós definimos neutralidade não, nós falamos assim, o Novo não vai se posicionar no segundo turno, mas recomenda que não votem no Lula. Basicamente, o Novo falou o seguinte,
pode anular o voto ou o Bolsonaro. Então, o Moedo vai lá e fala, não, vou votar no Lula. Cara, aí causou um rebuliço no partido. Uma quizumba. E aí, quando soma todas essas pequenas atitudes, aí combina com isso aqui, cara, que negócio, gota d'água, né? Os caras, não, só um pouquinho, já passou do limite da divergência de pensamento. O PT representa tudo aquilo que o Novo sempre combateu. Aí o cara vai lá, fundador do partido, né, que tem uma audiência enorme, bota no nome dele lá, João Amoedo Novo. Ele falava, dava entrevista em nome do partido, como se fosse, as pessoas entendiam como partido. Dava um dano à instituição, à reputação da instituição enorme. E muita gente me abordava na campanha perguntando, pô, mas vocês vão de Lula, né, no segundo turno? Não. Pô, eu fui... tava nas manifestações pelo impeachment da Dilma, fui a Brasília entregar o impeachment, militando contra o PT, agora vou votar no Lula, tá louco? Então, assim, gerou muita confusão interna, tudo e tal, e o Estatuto prevê que esses tipos de distúrbios e ações que descredibilizam a instituição ensejam punições como a desfiliação ou a expulsão. Não precisou de expulsão, o processo da Comissão de Ética foi aberto, ele teve uma filiação suspensa até ser julgado o processo, mas ele acabou se desfiliando por incompatibilidade de visão, como ele mesmo colocou. O Pita mandou aqui uma reportagem falando que os fiéis assessores, vereador do PT vota contra o próprio projeto de lei. Olha, ontem, não, hoje é segundo, que foi hoje de manhã a sessão extraordinária, mas hoje eu fiz um discurso lá na Câmara, cutucando a galera ali, porque, né, vereadores da oposição do governo Mello ali, PT, PCdoB, PSOL, levaram uma galera lá dos agentes de NME e para dizer que eles estavam lutando pelos caras, não, estamos juntos, vamos fazer com que vocês tenham a garantia de recebimento do piso salarial, etc. Aí, muita, né, que nem eu chamei na tribuna, né, muito cheerleader de picanha ali, né, estava prometendo mundos e fundos e tudo mais. Aí eu, né, fui lá, olhei e, pô, o projeto foi aprovado no Congresso Nacional, o deputado que aprovou o projeto é do MDB, no Mato Grosso, foi relatado pelo Fernando Collor de Mello, e aí tava o PT dizendo, não, a gente que vai fazer e defender vocês, tá? Mas lá no Congresso o PT defendeu? Não. Pô, cara, só um pouquinho. Não seja coerente. Aí eu falei na tribuna, esses caras estão enrolando vocês, estão prometendo picanha, vão se meter no negócio, daqui a pouco vão ferrar com o pagamento. Que esperto. Camusato, faz parte, né? Quero te agradecer, o pessoal da Acústica também, foi um grande papo. E eu quero que tu volte ano que vem como deputado. Claro. Tem que ser vereador agora. Eu vou deputado ano que vem, tá bom? Pode deixar um tchau aí pra galera aí do 24 Horas e da Rádio Acústica. Não, só agradecer aí, pessoal, pela audiência. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aí. Volto quantas vezes precisar. E quem quer me acompanhar mais no dia a dia, quer me cobrar, me criticar, me elogiar, enfim, fica à vontade, né? Somos a favor da livre expressão. Não tem problemas. Rede social é @Felipe Camusato. Camusato se escreve com 2 Z's de zebra, um T de tatu, tá nas redes da 24 Horas aí. E é ele que responde, gente, não é assessor, viu? É ele que responde. E aí, às vezes, até eu demoro um pouco mais, o pessoal fica meio bravo, passa uns 2, 3 dias e não responde. Não, é que eu tento eu mesmo ir respondendo lá. Então tá, gente, voltamos semana que vem. Acho que vai ter um convidado bacana também. Alto nível, aqui o Camusato e o Amorim foram alto nível hoje. Valeu, galera, até semana que vem. Valeu. Você acompanhou na Acústica FM e Portal Porto Alegre 24 Horas o programa Raio X.